política para intensificar as ações no Líbano, né? Que já é a natural vontade do governo Netanyahu. Então, é um acordo que ainda está amarrado a coisas muito frágeis e pode ir para o espaço a qualquer momento. Para a gente fechar o Acontece, a Carol Correia está conosco para falar a respeito do que aconteceu essa madrugada para amanhã lá em Paraisópolis e o incêndio, mais de 60 moradias atingidas. Fala, Carol. Oi, Ronald, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. De fato, foi um incêndio de grandes proporções que atingiu parte da favela de Paraisópolis hoje de manhã. Os moradores relataram que acordaram com as chamas já muito altas. As causas desse incêndio ainda vão ser periciadas, vão ser apuradas pela Polícia Civil e também pela perícia. Mas o incêndio em si foi controlado pelos bombeiros depois de cerca de 1h30. Foi um trabalho bastante difícil, inclusive. A capitã Caroline conversou com a gente do Corpo de Bombeiros e ela disse que foi muito difícil acessar o núcleo, da comunidade ali, do incêndio mesmo, da onde de fato estava acontecendo esse incêndio. Então foi muito difícil acessar isso devido às proporções do fogo, As chamas estavam de fato muito altas. Então depois que eles conseguiram acessar, conseguiram de fato controlar todas as chamas, inclusive um bombeiro acabou ficando ferido porque uma estrutura colapsou e o telhado cedeu e ele acabou caindo. Ele foi atendido no local, teve algumas lesões, mas passa bem. Então foi esse trabalho longo do Corpo de Bombeiros. Depois começou o trabalho de rescaldo. Eles fizeram também, pegaram a parte mais por baixo, como eles falaram, que é tirar ali estruturas de madeira do chão, papelão, ver aonde tinha foco ainda para de fato controlar tudo. A Defesa Civil já confirmou que foram cerca de 150 famílias atingidas, 150 casas aí atingidas, consumidas por esse fogo. Algumas delas foram consumidas, Muita gente perdeu tudo, saiu só com a roupa do corpo. Então, 150 casas foram atingidas. A Prefeitura já anunciou que vai fazer um auxílio emergencial para essas famílias. Hoje já estavam acontecendo cadastros ali na região. Os líderes comunitários estavam dando esse suporte. E a gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso. De volta ao estúdio. Valeu, obrigado, Carol. É difícil acesso, moradias com situações, algumas delas precárias, e a inequívoca distância do Estado de populações mais carentes, Zaidan? Até amanhã. Mais uma vez, Ronald? Mais uma vez, e é um cenário lamentável, trágico para muita gente e que convive, com esse risco o tempo todo, a vida toda, a existência toda. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. A gente se vê em breve aqui, se Deus quiser, tá? Grande abraço para vocês. Se Deus quiser, até a próxima, Ronald e Clara, um abraço. Valeu. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 9
988950000. Leandro Bolis. Tá registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com Esporte em Debate para você nesta quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Estamos vivendo a Copa do Mundo, hoje mais um dia de Copa. Aliás, convenhamos, jogos bem fracos hoje, né? Talvez sejam um dos dias, pelo menos desde o início da competição, com jogos, tecnicamente falando, e de seleções inexpressivas, com todo respeito àquelas que já entraram em campo e que vão entrar, mas que seleções que dificilmente vão brigar pelo título da competição. Mas é Copa do Mundo, e se tem Copa do Mundo, ela é destaque aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, logo mais tem México e Coreia do Sul. A seleção mexicana que estreou vencendo bem 2-0 a África do Sul, pega a Coreia que ficou no empate na estreia. 10 horas da noite a bola rola. A gente vai falar bastante sobre a Copa do Mundo e, é claro, sobre as últimas informações de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, que se preparam para mais uma rodada em suas respectivas competições. A Macaca volta a campo na segunda-feira contra o Novo Horizontino, em crise dentro e fora de campo, principalmente fora de campo, mas dentro de campo também, afinal de contas, a Macaca vive uma situação terrível, são 6 jogos sem vencer e vem aí o Novo Horizontino no caminho da Macaca. E o Guarani, que está muito bem no Campeonato Brasileiro da Série C, é o líder da competição. Depois de 10 rodadas, o Bucre vai jogar contra o Confiança. Na próxima segunda-feira, os 2 times campineiros entrarão em campo na segunda-feira, claro, com cobertura total aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. É o Esporte em Debate que está começando. Vamos atualizar as últimas informações para você, informações do mundo da bola, informações do esporte de uma forma geral, até às 19 horas e 30 minutos. Hoje sem interrupção, o programa inteiro, são 2 horas e meia de programa para você ficar bem atualizado. Lembrando que estamos no FM, faixa estendida em 85,7. Você pode acompanhar a Rádio Bandeirantes também através dos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas, pelos demais aplicativos, onde você tem a Rádio Bandeirantes na palma da sua mão. E também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A nossa live já está rolando. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Rumo aos 65 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Para você que está chegando agora, para você que sempre nos acompanha, não esqueça, deixe o seu like, lembrando que você pode também participar e interagir conosco através da nossa arquibancada virtual. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, modulando os botões de médios, graves e agudos. Ele que também é o responsável hoje pelo corte das imagens que vão para o YouTube, também dos GCs que são colocados na nossa página, na mensagem dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores e também as informações relevantes do programa de hoje. E tem muito esporte, muito debate, já com os comentaristas, com os repórteres, e desde já eu estou aguardando a sua participação através do 971021493, 19 é o código de área, 19971021493. Você participa e interage conosco. Fala, galera de hoje! Na sua opinião, o Conselho Deliberativo da Ponte acertou em aprovar a criação da SAF. Participe conosco. E para os bugrinos, quem você escalaria nos lugares de Maurício Antônio e William Farias para o jogo da próxima segunda-feira? Participe! Mensagens de áudio, mensagens de texto, através do 19 código de área, 971021493. Lembrando que estes são os temas propostos pela nossa produção e é claro que você pode, evidentemente, falar também de outros temas que são relevantes, temas ligados à Ponte Preta, temas também ligados ao Guarani, ou se você quiser opinar também sobre a Copa do Mundo. Afinal de contas, amanhã tem o Brasil em campo. Brasil e Haiti, 9h30 da noite. Brasil sem Neymar, mais uma vez, joga na Filadélfia em busca da primeira vitória. A Copa que está rolando, tivemos mais cedo o empate entre África do Sul e a República Tcheca, ou desde 2016 a Tcheca e a África do Sul empataram por 1-1.
jogo válido pelo Grupo A, que é o Grupo do México, como eu disse, joga logo mais. E está rolando agora pelo Grupo B, Suíça e Bósnia empatam pelo placar de 0-0. Para muitos também a nota do jogo, nota 0. Por isso que eu disse, né? Jogos ruins nesta quinta-feira, mas faz parte do ciclo da Copa do Mundo, principalmente nesta edição que conta com a participação de 48 seleções. Logo mais, teremos mais uma partida válida também pelo Grupo B. O Catar vai entrar em campo, a seleção do Catar, que na estreia acabou empatando a sua partida. O Catar vai jogar às 7 da noite. 7 da noite, portanto, tem o Catar contra Canadá. Canadá e Catar, 7 da noite. Está rolando, começou o segundo tempo para a Suíça e Bósnia 0-0. 22 horas tem México e Coreia do Sul. Eu falo isso porque ontem nós tivemos grandes jogos, né? Principalmente, talvez um dos melhores jogos até aqui da Copa do Mundo, que foi a vitória da Inglaterra sobre a Croácia pelo placar de 4-2. Mas são opiniões. O nosso assunto é Ponte a Guarani e a gente segue aqui com as pautas do programa de hoje. Pautas da Macaca. A caminho do Ceará, Brian Borges rescinde contrato com a Ponte. Lateral, barra, meia, barra, atacante, encerra a passagem no Majestoso com 3 gols marcados em 13 partidas. Conselho Deliberativo da Macaca aprova a criação da SAF e projeto avança para a Assembleia Geral. Ao todo, 108 conselheiros votaram favoravelmente a proposta. Márcio Zanardi vai realizar alterações em todos os setores do time. Treinador terá no mínimo 5 reforços para o duelo contra o Novo Horizontino. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista. Thales e Júlio são liberados pelo DM. Lucas Justin pode ganhar oportunidade no time titular. Um problema, né? São vários problemas, aliás, em todos os setores do campo. Mas a lateral direita vem sendo um problema na Macaca. Então, o técnico pontebretano tem aí pelo menos liberados pelo departamento médico Thales e Júlio, e o Lucas Justin pode ganhar a oportunidade no time titular. Quer saber mais? É só você acessar o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br. Pautas do Guarani, liberado pelo departamento médico, Emerson Souza volta a ficar à disposição de Hélio Cizenando. Lateral disputa vaga com Renan Castro no time titular. Natan Melo e Rafael Donato devem ganhar as vagas de William Farias e Maurício Antônio, que cumprem suspensão diante do Confiança. Hélio Cizenando alcança 70% de aproveitamento e repete campanha de acesso de 2016. Diretoria da Macaca, diretoria do Bugre, do Guarani, monitora a situação de Bruno Sávio e sonha com o retorno do atacante. E acessando o portal Carlos Batista, você vai saber sobre a informação de que o Guarani está colocando o Brinco de Ouro da Princesa à disposição para sediar treinos na Copa do Mundo Feminina de 2027. Isso ocorreu em 2014, inclusive a seleção da Nigéria realizou o seu treinamento no estádio do Guarani, a seleção de Portugal treinou no estádio da Ponte, a Nigéria ficou em Campinas e treinou no Brinco de Ouro. E o Guarani colocando, portanto, à disposição também para o comitê dirigente, o comitê organizador da Copa. O Brasil volta a receber a Copa do Mundo, agora feminina, no próximo ano. Antes das notícias do dia, que são destaques, não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques. Deixa eu pegar o destaque de Pedro Piscinato, PP, que já está na área para trazer o seu destaque aqui conosco nesta quinta-feira dentro do Esporte em Debate. Alô, PP, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Fala, Boles, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani. Hoje, pela manhã, o meia Isaac, autor de um dos gols da vitória do Bugre no último sábado diante do Caxias. O Isaac concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa no Brinco de Ouro e daqui a pouquinho o ouvinte, o torcedor bugrino, confere alguns trechos dessa entrevista aqui no Esporte em Debate. Pelo lado da Ponte Preta, ontem aconteceu uma reunião extraordinária entre membros do Conselho Deliberativo e os conselheiros da Macaca aprovaram a criação de uma SAF no clube. Daqui a pouco, dentro do noticiário da Ponte Preta, mais detalhes sobre esse passo importante
para o futuro da Ponte Preta. Bolis? Você concorda comigo que, pelo menos hoje, os jogos da Copa do Mundo não empolgam? Ou pelo menos não estão empolgando até o presente momento, Pepe? Concordo, assina embaixo. Jogos bem fracos tecnicamente. E a Suíça que tem jogadores aí conhecidos, né? Que jogam na primeira prateleira do futebol europeu. O Kobe, o goleiro do Borussia. Tem o Xhaka, né? Que joga ali no meio campo. Mas tá só 0-0 contra a Bósnia. Sabia que eu assisti um jogo da Suíça na Copa do Mundo de 2014. Chui-Chua. Muita gente pode estar se perguntando, mas tem alguma relação? Tem algum parente na Suíça? Não. É que até a Copa de 2010, os cabeças de chave eram definidos através de um ranking que era feito pela FIFA através dos títulos conquistados pelas seleções, né? Então você tinha lá, o Brasil sempre foi cabeça de chave, a própria Itália, a Alemanha. E neste ciclo iniciado para a Copa de 2014, a FIFA decidiu mudar. Já com o início dos ingressos para a Copa do Mundo, foi uma loucura, né? O brasileiro apaixonado por futebol correu atrás aí dos ingressos e no meio deste processo de venda de ingressos, a FIFA decidiu mudar. Ela colocou cabeças de chave através do ranking e na ocasião a Suíça estava muito bem colocada. Eis que antes desta mudança, eu acabei comprando 2 ingressos para acompanhar 2 jogos da Copa. Um em Brasília e outro em São Paulo, na Arena Itaquera, que na ocasião foi chamada de Arena São Paulo, né? A Arena do Estado de São Paulo, Arena São Paulo. Desta forma, o estádio que foi inaugurado no mesmo ano da Copa do Mundo. E a Suíça bem colocada, como eu comprei antes, eu pensei da seguinte maneira: vou comprar um cabeça de chave, daí a tendência de eu acompanhar uma seleção do primeiro escalão do futebol mundial é grande, certo, bebê? Certo. Só que daí houve essa mudança e caiu justamente a Suíça. E eu Que acabei sorte, assistindo hein? Suíça e Equador em Brasília. Maravilhoso, fantástico, né? Todo o clima de Copa do Mundo. Quem acompanhou, esteve marcando presença como torcedor. Trabalhei na Copa também por uma outra emissora, mas no papel de torcedor realmente é uma experiência fantástica. E acabei assistindo um jogo da Suíça. Suíça que está em campo neste momento. Esse jogo é nos Estados Unidos, Estados né? Unidos. Suíça e Bósnia 0-0. E ano que vem tem Copa aqui no Brasil, né? Copa do Mundo feminina. feminina. Aqui no Brasil, 2027. Seleção brasileira estará mais uma vez na Copa do Mundo. Inclusive já está na preparação, de olho na Copa. O time da Seleção Brasileiro Feminino está treinando em Itu, pertinho aqui da gente. Já de olho na Copa do Mundo do ano que vem, que acontecerá, como eu disse, aqui no Brasil. Bolis. Muito bem, olha, antes de darmos prosseguimento com as notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, eu tenho um recado para você. Afinal de contas, a gente fala de Copa do Mundo, amanhã tem seleção brasileira em campo e nada melhor do que saborear uma pizza. E você pode aproveitar a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional, apenas R$ 69,90 para retirar no balcão. R$ 69,90 para você retirar no balcão. Pizza grande, R$ 69,90 para retirada e os sabores são calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça a sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do Ponto 10 e aproveite. Lá tem rodízio de pizza somente por R$ 59,90. Menos de R$ 60. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando você. Ponto 10 fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas, nas noites de terça a sábado. Aliás, quase que a Suíça fez um gol de bicicleta, seria um golaço. O goleirão lá da Bósnia fez uma grande defesa. Vamos lá, dando prosseguimento com as notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. E aí os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1, Neymar não viaja com a seleção brasileira e está fora do jogo de amanhã contra o Haiti. Camisa 10 seguirá em recuperação em New Jersey e ainda é dúvida para o duelo contra a Escócia na quarta-feira que vem. Finalizada, tema número 2, finalizada a primeira rodada da Copa, Messi lidera a lista de melhores jogadores ofensivos do torneio até o momento. Ele está em primeiro lugar no ranking oficial divulgado pela FIFA hoje, baseado em dados sobre o desempenho de todos os atletas da competição. E tema número 3, o Vozinha se surpreende com a explosão de fama no Mundial.
Goleiro de Cabo Verde foi destaque da estreia da equipe na Copa e saltou de 50 mil para 13 milhões de seguidores no Instagram. Disse o Vozinha: o que está acontecendo comigo realmente é algo extraordinário. É algo que vai muito além do futebol. Sempre meu irmão, que é religioso, costuma dizer que Deus nos mete nos remete, né? Deve ser assim, nos mete as dificuldades sempre à frente. Depois nos traz coisas boas. E acho que sou uma pessoa abençoada, disse o goleiro em entrevista à FIFA. Agora que o Vozinha jogou contra a Espanha foi uma enormidade, hein? E saltou, tá vendo, Pepe? É só você entrar em campo, fazer grandes defesas numa Copa do Mundo, você salta de 50 mil para 13 milhões de seguidores da noite pro dia. Só isso? Só. Anotado. E para fechar o programa, você já sabe, tem o Na Lata, onde o apresentador, no caso esse que vos fala, vai perguntar e o comentarista terá que responder na lata. Então é isso, participe conosco, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto, para você participar, para você interagir conosco. Vamos juntos até as 19h30 aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube. Boa tarde, Batista, a você e aos comentaristas. Batista, nas suas opiniões, se fossem o Abel Ferreira na seleção brasileira, o padrão de jogo não seria melhor do que está sendo apresentado pelo Ancelotti? Porque a seleção estava perdida em campo contra o Marrocos. Sem laterais, sem meio de campo, Casemiro, Paquetá, Rafinha, fracos. E o Igor Thiago? Será que é irmão do Maranhão, do Guarani? Jogadores fantasmas. Só o técnico vê, o Batista. Um abraço a vocês. Aqui é o Acácio, de Taiobeiras, Minas Gerais, Bugrino. Alô, Acácio, um grande e forte abraço para você. Eu mato no peito, coloco no terreno e repasso esta pergunta para Carlos Henrique, o bate pesado, que às 17h18 já está na área para participar conosco do Esporte em Debate. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Oi, Bolis, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Na sua opinião, o Conselho Deliberativo da Ponte acertou em aprovar a criação da SAF? É apenas o primeiro passo, né? Eu acho que é uma tendência, só o futuro vai dizer se isso vai ser bom ou não para a Ponte. Mas o primeiro passo foi dado, porque alguma coisa precisa ser feita. Quem você escalaria nos lugares de Maurício Antônio e William Farias? Bom, Maurício Antônio, o Donatão, né? E o William Farias, o Natan Melo. Estas seriam minhas duas opções para substituir os titulares no Guarani. Bolis. E a pergunta colocada pelo nosso ouvinte aqui em relação ao padrão de jogo, ele acha que o Carlo Ancelotti não está dando padrão de jogo ao time do Brasil e pergunta: se fosse o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras na seleção, o padrão de jogo seria melhor. Você concorda, discorda? Qual a sua opinião sobre o assunto, CH? Não dá para saber, eu vou explicar por quê. Clube é uma coisa, seleção é outra. E qual é a grande diferença? Seleção você sempre tem os melhores, ok, só que não consegue treinar. Você não monta, você não estrutura uma equipe em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Você precisa de um ciclo inteiro para você formar um time, uma maneira de jogar, uma mentalidade para que as coisas, as engrenagens funcionem. O Brasil contratou um monte de técnico, mandou um monte de técnico embora. Eu não posso contestar a capacidade do Ancelotti, ele é um cara vencedor. Mas na seleção brasileira, para mim, tem sido uma decepção. Eu tinha certeza absoluta que ele iria encurtar os caminhos, ele não está encurtando, ele está tendo uma dificuldade muito grande. Tudo bem, também é verdade, o Brasil teve vários jogadores importantes machucados, que sequer foram à Copa, mas o que é apresentado até agora pelo Ancelotti, pelo menos para mim, é algo decepcionante, Boris.
Muito bem, então a opinião do CH Carlos Henrique, o bate pesado do Esporte em Debate, que está apenas começando. Vamos juntos até as 19h30. E está começando também o Cooper do Laco. Boa tarde a todos. Estou começando o meu Cooper. Fazia tempo que eu não ouvi esse termo, viu, o PP? O meu Cooper no Parque Portugal. Porém, ligado no programa esportivo Batistovski. Hoje é o Leandrovski aqui, viu, Laco? Um grande e forte abraço para você. Temos participações também de áudio, 971021493. A galera participa conosco. As mensagens vão pro ar. Boris, boa tarde. Boa tarde. Então, eu acho o seguinte, se a Ponte não está conseguindo administrar o time, e agora vai entrar nessa aventura de SAF, porque a SAF, na verdade, não é ruim, né? Mas quem administra que é o problema, né? A gente está com 4 anos para 5º ano aí dessa diretoria. E olha o que aconteceu com o time em 5 anos, hein? Eles ficam jogando a culpa nos anteriores, mas olha o que eles fizeram com o time em 5 anos. Onde a Ponte estava e aonde a Ponte está. É lamentável, e assim, os conselheiros não têm coragem de bater de frente com eles, né? Com os diretores, já com o presidente, principalmente. Não tem coragem, né? E a gente vai cada vez pior e sem perspectiva, né? Sem perspectiva. É lamentável. Abraço, Júnior Fernandes Campinas. Valeu, Júnior. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Já dentro do noticiário da Macaca, o Pedro Piscinato vai trazer todos os detalhes sobre esta situação da reunião que ocorreu ontem no estádio Moisés Lucarelli e a criação da SAF. Ele já está na área, Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil. Antes, deixa eu ver aqui a alteração. Viu a alteração na Bósnia? Aí, ô PP, saiu de Seco, que é conhecido. Quero ver você pronunciar o nome do jogador que entrou. Ele acabou, não, é um outro jogador. Ele acabou de entrar. Começa com B, B de boles, B de bola, B de bandeirantes. Já você vai trazer a pronúncia correta do jogador que entrou na seleção da Bósnia. Como é que tá o jogo da Bósnia aí, hein, PP? Tá uma Bósnia e você tá querendo me complicar, né, Boles? Tu prefere o jogo da Bósnia ou da Tcheca? Da Tcheca é melhor, né? Foi a Tcheca, mas foi 0x0. Foi 1x1, né? 1x1. Tava ganhando. Pelo menos teve emoção. Pelo menos 2 gols nós tivemos. O jogo da Tcheca foi lá e cá. Foi lá e cá. No finalzinho, a África do Sul empatou. Não é Tcheca. Desde 2016 é só Tcheca. Antigamente era República Tchequia. Tchequia. É Tchequia. Você fica falando Checa, pô. Não é o Checa. É o Tcheco, a Tcheca PP já apela, a República Tcheca. Tem muita criança ouvindo aí, ó. Fala aí, Tigrão. Um grande e forte abraço pra você. Boa tarde, Tiger. Tigrão, tô com saudade. Saudade de você, Tigrão. É a Tcheca. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um beijo, Tigrão. Beijo, meninas. Vocês viram ontem, disputaram e todas tiveram um pouquinho do Tigrão. Calma, não se estapeiem, não se esbofeteiem. Calma, que tem Tigrão para todas. É só não ter pressa, não pode ser afoita. Sim. Calma. Boles, boa tarde. Tudo com bem, o Batista, Tigrão? Normalmente eu entro 6h18h45. Pô, tô com moral, hein? Mas hoje, como é você... Muito obrigado, hein? Eu tô entrando aqui às 5h20 e pouquinho, 17h20, 17h23. Porque eu gosto muito mais de você do que dele. Ele fica me tesourando, fica só fazendo contraponto àquilo que eu falo. Sim. Fica tentando me confundir no ar. E você não, você me deixa à la vontade. Então eu falei, é? Hoje é o Boles, então só por isso eu vou entrar mais cedo. Oh, que honra, hein, Tigrão? Que honra, muito obrigado. A honra é toda minha. Você é sensacional. E Edu Pinheiro, que é bom pra colar apelidos, ele colou um pra você que bate bacana. Fala. Piracicabano Bom de Lata. Sensacional. Grande Edu Pinheiro, fera demais. Vamos dar uma olhadinha no Fala Galera. Tem Fala Galera hoje ou não? Tem, mas antes de você falar, você sabe que hoje eu conversei com o Edu Pinheiro rapidamente. O parceiro Edu nosso Pinheiro. lá de Piracicaba tá precisando, tá numa maré de azar, viu, Tigrão? Tá tentando, vai e volta e não consegue, enfim. Daí eu pedi o contato do Zé, né? Zé Pilintra. Imediatamente, Edu Pinheiro me repassou o contato do Zé.
E o meu amigo, o Roger, que não é o Williams, nem o Roger, que jogou na Ponte e também no Guarani, vai fazer este contato com o Zé Pilintra em breve para ver se ele sai desta maré de azar, onde está, por exemplo, o Neymar, né? Futebolisticamente falando, porque fora de campo o Neymar, dizem, tá batendo um bolão, viu, Tigrão? Ele pode não ser o que joga mais, mas ele é o que mais faz filho. Já tá no 5º. Não é mole não, hein? O Messi fez 3, né? Já gols. dá um time de futsal só do Neymar. Já dá. O Messi fez 3 gols, o Mbappé 2 gols, o Ken 2, o Haaland 2 e o Neymar mais uma filha. E o Neymar fez 5 filhos. O que o Laco tá fazendo mesmo, Bolis? Cooper. Isso é por causa do Dr. Cooper, né? Sim. Que inventou o teste de Cooper, que é correndo e marcando o batimento cardíaco. Tem uma metodologia aí, né? Existe um procedimento para você concluir o teste de Cooper, que é um teste que foi inventado na década de 70 pelo Dr. Cooper, para que as pessoas aprimorassem o seu condicionamento físico e diminuíssem os riscos cardiovasculares. Dr. Cooper, por isso que é teste de Cooper. E aí, quando ele terminar, ele vai continuar ouvindo a gente, Pepe, essa é pra você, viu, Pepe? Tô anotando ele aqui. termina, ele tá fazendo o teste de Cooper e já vai com a consciência tranquila para casa de que ele cumpriu a tabelinha hoje para se preservar, para ter boa saúde. Portanto, ele já sai lá da lagoa com o cu perfeito, certo? Então, fez o Cooper, tá com o cu perfeito. Sim. É isso mesmo. Então, Laco, um abraço para você. E é bom saber que daqui a pouquinho você já estará com o cu perfeito. E eu já fiz o meu de manhã também. Não tá muito perfeito, mas dá pro gasto. Dá pro gasto. Sim, claro, claro. Vamos lá pro Fala, galera. Sim não, Bolis. Você não tem informações a respeito. Na sua opinião... Tenho fontes fidedignas. Eu acredito que estão mentindo pra você. Na sua opinião, o Conselho Deliberativo da Ponte acertou em aprovar a criação da SAF? Eu acho que sim. Nesse momento, embrionário ainda. Eu só não queria dizer que a Ponte não tem alternativa. Ela tem que pedir à RJ para reprogramar as dívidas, para deixar a estrada já bem pavimentada para quem vai adquirir, saber qual é a dívida real, como é que está o planejamento de pagamento referendado pela Justiça. Que o Guarani já fez. O Guarani já tem a RJ. Mas se não pagar, fecha as portas. Mas você tem que fazer a programação em cima daquilo que você possa arcar. Basicamente é isso. E aí facilita, melhora inclusive o valor da negociação da SAF. E a Ponte não tem outra alternativa. E eu só não embarco nessa de que não, nesse momento, o objetivo é para melhorar a questão tributária, para a Ponte pagar menos impostos, segundo a nova legislação aí do governo federal, da Receita, onde SAF paga menos do que clube associativo e a Ponte está se preparando. Também por isso, tá bom? Não estou dizendo que é mentira, pelo amor de Deus. Mas o motivo principal não é esse. O motivo principal é que a Ponte precisa, de imediato, de um aporte grande, um aporte salvador de um extintor de incêndios formado a notas de $100 para baixar as labaredas que insistem em incendiar o estádio Moisés Lucarelli do ponto de vista administrativo. As labaredas estão muito altas, então precisa de grana urgente e não é pouco não. E para tentar ainda salvar a Ponte da Série C para o ano que vem. E evitar traumas maiores, como por exemplo o estádio ir a leilão. É isso. Então não tem essa. Tem a reboque disso, como um bônus, como um plus, vem também a questão tributária. Mas é uma opinião minha, e dela eu não abro mão,
E se eu estiver errado, venho aqui e falo, eu estava enganado. Terei a hombridade para fazer isso e não tenho nenhum problema para rever um ponto de vista. Mas nesse momento, a minha convicção me leva na direção de que não é este o fator prioritário. Priorizar a parte tributária para poder pagar menos imposto. Isso aí é o acessório. O principal é grana urgente para tentar se manter com as portas abertas. Porque não adianta pagar menos impostos, porque quem encerra atividades depois vai resolver isso na justiça. Mas aí não adianta pagar menos impostos se não tem mais atividades sendo desenvolvidas. Primeiro, a emergência. Primeiro, o principal, aporte financeiro para aliviar um pouco esta situação alarmante, sufocante e desesperadora em que a ponte vive. E aí, depois que estiver tocando a atividade, a SAF paga menos, ótimo. Melhor para todo mundo. É isso. Eu não vou colocar a redução tributária como fator preponderante e prioritário para a criação da SAF. Ela vai ser atingida por uma legislação tributária menos voraz. Mas o fator principal não é esse, não. E não tem ninguém interessado. Daqui uns dias a gente vai ver. Vamos ver se não tem ninguém interessado mesmo. Informações que eu tenho extraoficiais e não declaro a fonte nem sob tortura é de que existem 2 grupos interessados. Por isso, essa urgência urgentíssima da reunião de ontem e daqui a pouco também com urgência a Assembleia Geral, incluindo todos os sócios do clube. E aí tá aprovado, daí nós vamos ver se não tem interessado mesmo. Ah, é só tributo. A gente vai ver, tá? E se for isso mesmo, não estou duvidando de ninguém, só estou dizendo que esta é uma situação que vai acontecer como consequência da SAF. Mas ela não é a causa da SAF. Não sei se eu fui claro. E agora, mas acho que o Conselho acertou em aprovar essa resolução de ontem, essa deliberação de ontem, aprovando a mudança do modelo de clube associativo para a sociedade anônima do futebol. E agora, o Fala Galera do Guarani. Quem você escalaria nos lugares de Maurício Antônio e William Farias? Ih, rapaz, parece que teria que incluir mais um aí, viu? Na hora do almoço era uma situação e agora é outra situação, né? Daqui a pouco o Breno vai falar sobre isso. Parece que serão 3 desfalques. Mas vamos no Fala Galera. No lugar do William Farias, Natan Melo. E no lugar do Maurício Antônio... Ai, meu Deus, eu acho que eu vou ainda dar um voto de confiança, porque é um cara extremamente profissional, líder positivo, e eu ainda vou no Donatão. É isso, Bolis. Boa, olha, tem gol no jogo entre Suíça e Bósnia. A Suíça abre o placar, foi um belo gol, um cruzamento, a defesa da Bósnia tirou mal. 1 para a Suíça, 0 para a Bósnia, muita festa do torcedor vermelho, torcedor da Suíça. A Suíça, portanto, sai na frente. E o nome daquele jogador da Bósnia, PP, que entrou agora há pouco, foi o Esmir Bajakaterevic. Ele que atua no PSV da Holanda. E quem fez o gol da Suíça foi o Manzambi. Centroavante, camisa 9, abriu o placar para a equipe da Suíça. 1-0 para a Suíça. Este jogo válido, portanto, pelo grupo... Esse é o grupo B, né? O grupo de Catar e Canadá. O Mazambi joga no Freiburg, da Alemanha. Estamos monitorando aqui os jogos da Copa do Mundo. Nesse momento, apenas esse, Suíça e Bósnia. Breno Beretta já está na área. Vem com o seu destaque dentro do Esporte em Debate desta quinta-feira. Alô, bebê, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Band Beretta.
Alô, Leandro Bolles, um abraço para você também, um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Marcelo Cirino, que estava há pouco tempo no Amazonas, 34 anos, rescindiu o contrato, vai jogar a Série D de dado pelo Brasiliense. É isso mesmo, vai jogar pelo Brasiliense o Marcelo Cirino, atacante de 34 anos de idade. Volante Lucas Lima está rescindindo o contrato com o Ceará. Ele muito provavelmente vai acertar com a equipe do São Bernardo para a disputa também da Série B do Campeonato Brasileiro. Lateral esquerdo Sávio, que estava no Remo, esse jogador interessa ao Ceará. É muito provável que ele jogue no Ceará. E para fechar o mercado da bola, o goleiro Raus não deve continuar no Sport. Muito provavelmente vai ser disponibilizado na janela de transferências que começa no dia 20 de julho. Provável destino dele, futebol de Portugal. Até porque tem uma proposta da primeira divisão do futebol de Portugal. Você gosta de House, Leandro Bolles? Ah, só se for o preto e com cravo, viu, bebê? Daí funciona demais. Você já experimentou nesse tipo de situação aí, o House preto com cravinho? Com cravo, nunca. Ah, experimenta. O Tigrão eu acho que gosta. Não, foi o Tigrão, inclusive, que passou essa receita pra mim. E disse que funciona, é infalível. Esse House preto com cravo, Breno, é pra tirar o bafo do Amelião. Aliás, ô Tigrão, tem um áudio aqui pra você. Coloca pra gente aí, Elton Grimaldi, na faixa 4, pro Tigrão acompanhar. Ele tava falando do Laco, né, que tá lá no seu Cooper, o finalzinho do seu Cooper. Então coloca aí o Grimaldi. Boa tarde a todos aí da Band, em especial ao amigo Tigrão, é o Flávio Gaúcho aqui falando. Também ao Bolles, ao Pedro Piscinato e a todos que estão aí, principalmente a todos que estão ouvindo a Band. Eu estou retornando agora para casa, saindo de Itu agora. E já que estão falando aí nessa questão aí de Cooper feito, né, que é o teste de Cooper, também tem aquele cientista alemão, né, o Hemorroidas Arden e Aftaziden, que também tem um trabalho muito grande aí feito nessa área. Tá bom? Um abraço. Tá bom, é o Flávio Gaúcho, Tigrão. É seu fã. O papo ficou, de uma hora para outra, ficou um papo retal. Logo os materiais elétricos. Eu quero, peraí, Boris, peraí. Fecha aí. Peraí, Boris. Ô, Breno, só para aumentar a audiência e aumentar a expectativa. Jonathan Costa treinou de chuteiras, de tênis, de havaianas ou nem treinou? Só responde o objeto que ele usou no pé. E daqui a pouco você explica por quê, ô Beretta. Se eu responder o objeto que ele utilizou no pé hoje, eu vou responder, já vou entregar aonde ele estava hoje, Tigrão. Mas o problema, você não precisa se preocupar com isso, porque hoje ainda é quinta-feira e o jogo é só segunda. Então, mesmo que ele tenha desfilado de tênis, dá muito tempo ainda. Só queria que você falasse, chuteira, tênis ou chinelo de dedo? Tênis. E então, Bolles, tem que mudar o Fala Galera, hein? Pois é. Já o Breno Beretta traz amanhã. Todos esse aí os detalhes. Esse vai pra amanhã. Ah, é? Pra amanhã, pra ter assunto, né? Vai amanhã. Por falar em assunto, a Bósnia acaba de perder um jogador aos 80 minutos 35 do segundo tempo, né, Pepe? Tem um jogador a menos agora. Foi expulso, falta perigosíssima para a seleção da Suíça. A torcida ali atrás do gol do goleiro da Bósnia fazendo muita festa no estádio em Los Angeles. Segunda rodada da Copa do Mundo. É a chance da Suíça matar o jogo. Estamos com 35 minutos.
do segundo tempo. 1-0 para a Suíça. Falta para cima do Amenda. Não é do Amenda, não. Amenda é zagueiro. Foi em cima de um outro jogador que gerou a expulsão desse zagueiro da bola. Narra o lance aí, Pepe. Vai, em cima do lance. Na bola. Não tem essa capacidade. Na bola, Pedro Piscinato. Vai lá, Pepe. Não tem essa capacidade. É o camisa 12 quem vai chutar. Ele partiu para a cobrança. Defesaça do goleiro. Evitando o segundo gol da Suíça. Segue 1 para a Suíça, 0 para a Bósnia. Ser expulso aos 80 minutos é uma Bósnia. Muito bem, seguimos com o Esporte em Debate para você ligado aqui conosco. Temos mais mensagens, já mais mensagens. Antes o recado da Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas e que você já conhece, hein? Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região, uma empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas. Um serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na rua Manuel Francisco Mendes. É só colocar no GPS, no Waze, número 433, ali no Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento especial de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E também aos sábados, das 8 da manhã até ao meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Você segue participando e interagindo conosco. Fala, galera de hoje, para você que está chegando agora, 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, na sua opinião. Conselho Deliberativo da Ponte acertou em aprovar a criação da SAF. E para os bugrinos, quem você escalaria nos lugares de Maurício Antônio e William Farias? Lembrando que em campo a Ponte joga segunda, 8 da noite contra o Novo Horizontino no estádio Moisés Lucarelli. Já o Guarani joga fora de casa contra o Confiança, meia hora mais cedo, 7h30 da noite. E é claro que todos os jogos com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Pepe deu uma saidinha aqui, mas a Noêmia mandou uma mensagem especial para ele. Ô, Bolis, tudo bem com você? Sim, tudo bem. E com você, Noêmia? Espero que também esteja bem. Diga para o Pepe para tomar um chá de limão com alho e limão, para não resfriar, porque outro dia ele já estava gripado e agora está de novo. Abraços, Noêmia. Vou repassar ao Pepe, que nesse momento se ausentou aqui do estúdio. Mais mensagens de áudio, a galera segue participando conosco. Boa tarde, Boris. Fábio falando, tudo bem? Tudo bem. Sobre a enquete da Ponte, sobre a SAF, eu acho que a SAF pode ser algo bom, sim, no futuro, mas não na mão dessas pessoas que estão aí hoje na Ponte. Já se mostraram incompetentes por vários pontos, salários atrasados, problemas de descenso, entre outros aí. Então a SAF seria uma boa, mas não nessa gestão. Um abraço. Valeu, outro para você. E a Suíça acaba de marcar o segundo gol e praticamente mata o jogo diante da Bósnia. 2 para a Suíça, 39 minutos do segundo tempo. 0 para a Bósnia. Já o Pedro Piscinato confirma quem é que fez o gol. Mais uma. Eu queria Neymar fazer um gol. Sim. Fazer 4-0 para o Brasil. Tá bom, 4-0 para o Brasil. 4-0. O Valmir. Neymar Júnior. Neymar Júnior, tá bom. Valmir que mandou essa mensagem. Mais uma. Não tem? Então siga participando conosco, 971021493. Quem fez o gol, Pepe? Vargas, camisa 17 da seleção da Suíça, entrou agora há pouco na partida. Belo gol, né? Belo gol, aquela chapada no cantinho. 2-0 Suíça e essa seleção da Bósnia é uma Bósnia. E o Sérgio que mandou uma mensagem aqui. Sérgio, a gente não tem mais não, tá? Essa emissão aí dos cartões, um grande abraço pra você. A Noemi mandou uma mensagem pra você aqui, o Pepe, dizendo que é pra você tomar chá de limão com alho e limão pra não resfriar de novo, tá bom? Anotado. Beleza. O chamado do Breno Beretta, o Bebê, pois não, Bebê? Não, eu fiquei com dúvida nessa receita. Ela citou 2 tipos de limão? Um siciliano e outro limão, o búlgaro. Alho. Ah, tá. Tá bom? É o chá de limão e mais um pouquinho de limão. A Noêmia que passou essa receita ao PP. Antes do intervalo comercial, mais uma. Limão cravo e limão Tahiti, né? Como é que é? Pode ser limão
e limão Tahiti. Pode ser também, pode ser. Não, Tahiti não pode porque tá concentrado pra jogar com o Brasil amanhã. É verdade. Mais uma, vai, coloca no ar a galera, 17h45. Fala, Boles. Opa. Boa noite a todos. Boa noite. Edson Martins quem fala. Fala, Edson. Ô, Boles. Oi. Uma dúvida, não sei se vocês conseguem responder, se tem alguma informação. Por qual motivo a base do Guarani não manda jogo nem no Brinco e nem no CT? É para poupar o gramado? O Sub-20 até jogou esses dias, mas o Sub-15 e o Sub-17 não joga. Joga em Amparo, manda os jogos em Amparo. E ontem, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, mandou 2 jogos da base no Brinco, que foi o Sub-17 e o Sub-20. Por qual motivo? Porque o Guarani não pode e o Red Bull pode mandar no Brinco. Eu não entendi, não entendo. Tem alguma explicação, alguma informação para isso? Obrigado, um abraço a todos, é Edson Martins. Fala, Edson, um grande abraço para você. Eu acredito que o Breno Beretta tem essa resposta, mas ele vai daqui a pouquinho responder ao nosso ouvinte em relação a esta pergunta. Olha, só uma prestação de serviço, um acidente envolvendo uma carreta e 6 veículos de passeio provoca interdição total da rodovia dos Bandeirantes do sentido interior na tarde de hoje ali em Jundiaí. A ocorrência foi registrada no quilômetro 47 da rodovia e mobiliza equipes de resgate e operação da concessionária responsável pela via. De acordo com a Motiva Autoban, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 15h12 para atender a ocorrência. O engavetamento envolveu 7 veículos ao todo e causa, consequentemente, reflexos imediatos no trânsito que já é bastante carregado da região. E só um detalhe, o PP não é chá de... A Noemi mandou aqui de novo, é mel, tá bom? Mel. É mel, limão e alho. Ok. Tá bom? Muito obrigado, Noemi. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora são 17h47 em Campinas. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta aqui no Futebol da Rádio Bandeirantes, é o Esporte em Debate. Agora são 17 horas mais 51 minutos. Você que está chegando agora, olha, você que segue a Rádio Bandeirantes no Instagram, Bandeirantes Campinas, tem o palpite premiado para Brasil e Haiti, hein? Acerte o resultado e concorra a uma bola oficial do Mundial. Regras nos comentários. Acesse lá, Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Já diria Carlos Henrique, o bate pesado. E por falar em bolão, a Suíça meteu mais um gol na Bósnia, né, Pepe? É isso, novamente o centroavante, camisa 9, Manzambi, amplia o placar 3-0 para a Suíça, para cima da Bósnia. A Suíça que vai assumindo a liderança do Grupo B da Copa do Mundo. O Breno Beretta está prontinho para trazer as últimas informações da equipe do Guarani, que se prepara para o jogo importante nesta semana, na segunda-feira, semana que vem já, na segunda-feira. Mas antes eu tenho um recado da Manfilter para você. Alô, amigos da estrada, da oficina e também do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK 1060-20 e WK 1060-40. Desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais, hein? Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peça, mas é sem o C cedilha, então peca por man.com.br. Peca por man.com.br. Você ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações acessando o site peca ou peça sem o C cedilha por man.com.br ou para quem está no YouTube. A galera que está nos acompanhando pelo YouTube tem a imagem da promoção com o QR Code para acessar com mais facilidade. Então você já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Lembrando que MAN com 2 N's. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Bandeirantes. E por falar em bolão, a Bósnia está quebrando muitos bolões aí que estão sendo realizados, que foram realizados, né, Pepe? É isso, já no finalzinho, aos 47 minutos do segundo tempo, meio-campo Mamik diminuiu para a equipe da Bósnia. Neste momento, 3 para a Suíça, 1 para a Bósnia. Boles. Emerson Santana sempre aqui conosco no YouTube, Carlos Matozinho, a galera em peso, deixa o seu like, você que está ligado aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. São 17h54, vamos com as informações do Guarani no Esporte em Debate. Vamos lá, Breno Beretta atualizando as últimas do Bogrão. Antes, se você já tiver condições, responda a pergunta colocada, feita pelo nosso ouvinte em relação à base bugrina, por que não atua no brinco e por qual motivo o Red Bull jogou no brinco de ouro da princesa.
Pelo seguinte motivo, Bolis. Aliás, o Guarani recebe inúmeros pedidos de locação do estádio para futebol feminino, categoria de base, profissional e por aí vai. Como teve uma janela aí, tá tendo uma janela, né? Até porque o Guarani não joga essa semana o profissional no Brinco, semana que vem não joga também, pôde locar o Brinco de Ouro. Então é importante porque a cada jogo que mandam no Brinco é aluguel. Então o Guarani recebeu para mandar em jogos, por exemplo, ontem à noite, como mandaram no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, a base, por exemplo, o Sub-20 joga no Brinco. As outras categorias não jogam, porque a prioridade é o profissional, é manter o gramado em bom estado e não mandar muitos jogos no mesmo período de tempo no profissional. Tá respondido, Bolis? Ah, claro que tá. Aliás, o próximo jogo do Guarani no Sub-20 em casa vai ser contra o Esfera, no dia 3 de julho, uma sexta-feira. Tá rolando o Campeonato Paulista Sub-20. O Guarani, o ano passado, ficou numa boa colocação. Não me recordo, mas chegou à fase final, decisiva. O Bugre, nesse momento, ele está no grupo do 3, né? Que tem o Água Santa como líder. E o Guarani ocupa, neste momento, a segunda colocação com 6 pontos em 2 jogos. Quer dizer, tem 100% de aproveitamento. Ganhou os dois. Ganhou dentro e ganhou fora de casa. Só que o próximo jogo é contra o Palmeiras, né? Aí deve ser um jogo... Deve não, é um jogo mais complicado. Afinal de contas, o Palmeiras, nesse momento, ele está atrás do Guarani. Deixa eu ver aqui, ó. Tá no mesmo grupo? Deixa eu ver, sobe, desce. Aqui alguns times estão com mais jogos, outros com menos jogos. O Palmeiras também tem 100% de aproveitamento. Jogou 2 vezes. O Palmeiras está envolvido também em competições em nível nacional. Então, portanto, Palmeiras e Guarani se enfrentam na próxima rodada no CT do Palmeiras. E tem mais um gol na Copa do Mundo. De repente, o que estava lá sem emoção, muitos gols na parte final do jogo. Foi só o programa começar que os gols saíram nos Estados Unidos, hein, Pepe? É isso. Chaka, capitão e camisa 10 da seleção da Suíça. 4-1, agora sim. O árbitro apitou o final do jogo, números finais da partida, Suíça 4, Bósnia 1, Grupo B da Copa do Mundo. Suíça vai para 4 pontos, daqui a pouquinho tem Catar e Canadá pelo grupo, este grupo B, vitória, portanto, da seleção da Suíça. Vamos lá, Pepe, atualizando então as últimas informações do Guarani. O Breno, né? Aliás, o Pepe, o Bebê, só para trazer, o Breno, por gentileza. Posso deixar registrado que eu ganhei a primeira fase no bolão da rádio e já ganhei um kit do Aroma das Ervas. Boa, você merece, muito atento primeira rodada. Em relação aos palpites. A Suíça tem 4, Canadá 1, Bósnia 1 e Catar 1 ponto. Então, se o Canadá vencer daqui a pouquinho o Catar, o Canadá também vai para 4 pontos. Muita comemoração dos jogadores da Suíça. Porque é o seguinte, né? Os 8 melhores terceiros colocados também se classificam à próxima fase, que é antes das oitavas de final, 16 avos. Então, com 4 pontos, a Suíça dá um passo aí grande em relação à classificação à próxima fase. Agora sim, Breno Beretta, mais informações do Guarani. Bom, antes de eu chamar a entrevista do Isaac, que foi uma boa entrevista hoje pela manhã, estive no Brinco de Ouro, eu vou falar sobre a situação do Jonathan Costa, né? Quem acompanhou o programa Os Donos da Bola na tela da Band, eu fiz um boletim e depois atualizei ao vivo a respeito do Jonathan Costa. Ele acabou sentindo, eu não sei exatamente o que ele sentiu, pelo que eu apurei, deve ser a panturrilha mais uma vez. E ele teve esse problema no jogo contra o Ituano, que foi o único jogo que ele ficou de fora. Aliás, a zaga do Guarani foi muito mal. Nesse dia que ele ficou de fora, foi a única derrota do Guarani por 3-1 no Brinco. Foi o dia que o Jonathan Costa não jogou. E até agora, durante a semana, ele ainda não treinou. Ele está no departamento médico. Isso significa que ele vai ficar de fora do jogo contra o Confiança na próxima segunda-feira? Não. Existe a possibilidade dele se recuperar e jogar. Tem ainda mais 3 treinos, amanhã, sábado e domingo, para o Jonathan Costa se recuperar. Vou até citar como exemplo o Cachoeira, que estava sentindo a panturrilha na semana passada, ele só treinou no último dia, na véspera do jogo, e daí ele entrou em campo. E ficou em campo praticamente o tempo todo na vitória do Guarani
sobre o Caxias por 2-1. Até interroguei ele na saída do gramado a respeito dessa situação, do Cachoeira. Então existe a possibilidade do Jonathan Costa jogar. Mas, como ele não treinou até agora, existe uma dúvida. A dúvida que o Cizenano, é até bom que o Hélio tenha dúvidas para deixar a cabeça do treinador do outro lado um pouco mais complicada, né? Do Thiago, treinador da equipe do Confiança, que, aliás, vai dar uma entrevista exclusiva para nós aqui na Rádio Bandeirantes. Já conversei com ele. Mas o Jonathan Costa virou dúvida. Eu até trouxe na hora do almoço que amanhã seria o convidado na tela da Band. Como ele não está confirmado no jogo e ele está sentindo, mudou o convidado. O convidado vai ser o João Paulo. Amanhã na tela da Band, ao vivo, a partir do meio-dia. Quem que o Hélio Cizenando tem à disposição para o lugar do Jonathan Costa? Por exemplo, na zaga ele já vai ter que mexer com o Maurício Antônio, porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. No lugar do Maurício Antônio, eu acho que vai o Rafael Donato, que vem entrando nas partidas, até entrou no jogo diante do Amazonas, justamente no lugar do Maurício. Agora, para o lugar do Jonathan, ele tem o Rafael, só que daí o Rafael e o Donato, os dois jogam pelo lado direito. O Hélio já elogiou muito o Nicolas. Eu vi o Nicolas já em treinamentos e em muitos jogos do Sub-20 e também tanto Copinha quanto o Campeonato Paulista Sub-20. Eu acho que o Nicolas é a melhor opção hoje para jogar, seja ao lado do Donato ou para jogar ao lado do Rafael. Por quê? Porque ele é o único zagueiro que joga pelo lado esquerdo. E se a gente reparar e assistir todas as entrevistas que o Hélio deu, as exclusivas para mim, toda vez ele cita o Nicolas, que o Nicolas é um baita zagueiro e se destaca nos treinamentos. Eu, particularmente, colocaria o Nicolas. Não sei se ele vai colocar na zaga Rafael ao lado de Donato, porque ele ainda não montou o time titular, pode ser que ele monte amanhã ou no sábado, mas tá aí, é uma das principais dúvidas. Na esquerda, o Emerson já voltou a treinar. Vou pedir para o Elton Grimaldi mostrar uma foto do treino de hoje, para quem tá acompanhando no YouTube. Tem o Emerson, lateral esquerdo, treinando, tá aí, ó. O Emerson e ao lado dele, João Paulo, que vai ser o nosso convidado amanhã na tela da Band, e à tarde no Esporte em Debate vou reprisar a entrevista com o João Paulo. Então o Emerson não é mais problema, pelo menos não sentiu até agora. No meio-campo, é provável que o Natan, que é primeiro volante de origem, ocupe a posição do William Farias, como já ocupou quando o William Farias torceu o joelho. E nas demais posições é provável que o Hélio Cizenando repita a mesma equipe do último jogo. Bom, vamos ouvir agora, antes dos comentaristas falarem sobre essas situações, a entrevista do Isaac, que foi muito boa hoje pela manhã. Inicialmente, ele fala a respeito do Confiança, que apesar de estar lá embaixo, próximo do rebaixamento, não é um time bobo. E em casa vai lutar pela vitória. Foi bom você perguntar isso, porque inclusive ontem o professor reuniu a gente e falou sobre isso, né? Falou pra gente não olhar a tabela, porque independente se a gente tá em primeiro e o Confiança tá um pouco abaixo, isso não significa nada. Porque se a gente for lá e não duelar, não correr como a gente vem correndo nos jogos, a gente não vai conseguir vencer. Então a gente tem que ir para lá com o pé no chão, né? Com os pés no chão, com humildade, correr, fazer o que o professor pedir, para poder tentar, né, trazer a vitória, trazer um resultado positivo para nós. Virou um mix assim de emoções, né? Porque acho que tudo de bom está acontecendo, né? A marca de 100 jogos, que para mim, como eu te disse, foi muito importante, que era algo que eu sonhava assim na minha carreira de ter por algum clube, e um clube grande como o Guarani nem se fala, né? E aí, com isso, no meu 100º jogo, já fui titular, né? Que foi onde eu comecei a ter essa sequência novamente, que foi contra o Barra. E aí o time vencendo e as coisas foram encaixando. E aí no último jogo eu poder fazer um gol também, ajudar a equipe. Então, assim, é um sentimento de muita alegria. Agradeço a Deus por esse momento que eu tô vivendo, mas não só eu, né? Acho que é o clube, né? O grupo nosso. Acho que não é o Isaac, não é o Cachoeira, não é o Farias, eu acho que é
o grupo, né? Até o Kaique falou depois do jogo, a força do nosso grupo, e isso tem demonstrado nos jogos. Então eu fico muito feliz pelo meu momento, claro, mas pelo momento do Guarani e do grupo todo, né? Bom dia, Isaac. Todos os treinadores que passam pelo Guarani elogiam a sua qualidade técnica, né? O que faltava e que está tendo agora é uma sequência de bons jogos que você tem feito. Antes a gente até falava, por que será que o Isaac faz um jogo bom e daí ele não consegue ter uma sequência de jogos bons, né? E agora você está tendo. Você acha que esse fato de você ter mudado de posição nas mãos do Hélio, ou você considera algum outro fator para você ter engrenado aí e fazendo uma sequência de jogos bons? Bom dia, tudo bem? Realmente, isso é uma coisa que eu sempre me cobrei muito, né? Porque, voltando lá atrás, eu sou de origem de meio de campo, né? Fiz toda a minha base, meio de campo. Só que muitos treinadores me cobravam a questão de gols, de participações, e muitas vezes eu fui esse jogador mais de organizar, né? De organizar, de aproximar. E desde o ano passado eu venho jogando um pouco mais, né, nessa função ali de 8, mas aí esse ano o professor Hélio chegou e teve uma conversa comigo e falou que gostaria de me usar ali, só que para isso eu teria que mudar minha rotação assim de intensidade, porque ele falou que com a bola eu fazia o que ele queria, mas sem a bola eu precisava melhorar nesse aspecto. E aí eu treinei forte, treinei firme para poder, né, fazer ali o que ele estava querendo, entender o que ele queria, e acredito que vem dando certo. É uma posição ali nova que eu tô atuando, tô gostando bastante de atuar, mas assim, o importante é a gente poder estar aqui para ajudar o grupo, né? Teve outros treinadores que eu fiz 3, 4 funções, né, em um ano. Joguei de beirada, joguei de 9, joguei de meia, então assim, eu sempre tive disposto a ajudar. Só que acho que nesse momento, agora nessa função, é uma função que eu pretendo seguir, né? Minha carreira nessa função, acho que é uma função que eu me encontrei e espero continuar bem, eu e o time todo, né? Ô Isaac, o futebol hoje cobra muito até dos atacantes lá na frente, que a marcação começa com eles, né? E vocês no ano passado, no começo do ano, jogavam com 3 no meio campo. Até você fez muito a função de camisa 10 com 3 no meio campo. Você acha que agora com 4 ou até 5, porque dá para considerar o Cachoeira jogando ali no meio campo, isso facilitou mais a vida de vocês? Porque cresceu o futebol de todos no meio campo, inclusive o seu, né? Ah, com certeza, né? O modelo de jogo, cada treinador tem o seu, né? Mas quando o Hélio colocou aqui esses 4 homens, até 5, né? Como você disse, o Cachoeira, ele vem bastante, então ajuda, né? Porque a gente tá sempre próximo, está sempre próximo um do outro, e quando eu pego na bola eu tenho 2, 3, 4 opções, e acredito que isso faz toda a diferença, né? No jogo, eu, o João Paulo, o Carlinhos, o Farias, a gente tenta se procurar, a gente conversa muito, né? Pra gente se procurar, pra gente se ajudar dentro do campo, porque não adianta o Farias pegar na bola e eu e o Carlinhos e o João não aparecer para ele, que aí às vezes ele vai errar, mas às vezes a culpa vai ser nossa, porque a gente que não apareceu. Então a gente conversa muito isso, de quando a gente pegar na bola, a gente se aproximar. Então acredito que esses 4 homens no meio, 5, independente de quem jogue, né? Eu acho que tem sido muito bom, tem sido bem treinado também pelo professor. Eu acho que isso também faz muita diferença, né? Os treinamentos e os vídeos que a gente vê. Então acredito que isso ajudou bastante, sim. Ô Isaac, esse atual esquema do Hélio, né, faz com que vocês do meio campo apareçam até como elemento surpresa lá na frente, porque todos do meio campo estão marcando gols, até mais do que os atacantes, né? Como que você vê essa situação de vários estarem marcando e de vocês estarem aparecendo como você apareceu nesse último jogo lá na frente como um centroavante, né? Como eu disse, né, o professor cobra muito isso. Inclusive na semana passada ele me chamou em um dos treinos e ele me cobrou isso. Ele falou: preciso que você pise na área, como o Carlinhos tem pisado, preciso que você pise. E assim, isso faz muita diferença, né? Quando a gente tem esse respaldo de poder pisar na área. A gente tem também um cara que é o Farias, que fica um pouco mais atrás, que dá muita segurança para nós. A nossa linha defensiva, né, os 2 zagueiros, os laterais. Então isso passa uma confiança para muitas vezes a gente estar atacando e a gente
ir para a área, né? E a gente sabe que lá atrás está bem respaldado. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que esse esquema de 4 dá uma certa liberdade, sempre para mim ou para o Carlinhos, né? Principalmente. Ô Isaac, você esteve no Guarani no ano passado, assim como está esse ano. O que você está vendo de diferença, né? Porque o ano passado a gente sabe, o Guarani teve que se remontar tudo, e o Guarani hoje parece bem mais organizado, sem aquele... Teve mais tempo, né, para montar o time, com mais tranquilidade, até para não deixar a peteca cair para a segunda fase, que é completamente diferente. Vocês já conversam também sobre segunda fase, sobre o que fazer diferente nessa Série C, que não foi feito no ano passado? Olha, vou ser sincero para você, eu particularmente posso falar por mim, eu não falei com ninguém sobre segunda fase, porque a Série C é uma competição difícil, né? Ela é traiçoeira, então eu acho que a gente não pode perder esse foco, de que o primeiro foco nosso é classificar. Então eu acho que enquanto a gente não concretizar essa classificação, eu acho que não tem um porquê da gente falar da segunda fase. Eu acho que a gente tem que focar jogo a jogo. Depois que a gente classificar e vier a segunda fase, aí sim a gente pode conversar, a gente vai conversar, a gente que estava aqui ano passado, eu, Emerson, Rafael, vamos conversar com o pessoal e falar, né, as coisas que a gente acha que poderia ter sido feito diferente, assim como outros atletas vão falar, né, que tiveram experiências. O João Paulo, por exemplo, subiu com o São Bernardo, então ele vai trazer o ponto de vista dele. Eu acho que assim a gente vai se ajudando, o grupo é experiente, e nesse momento de agora, acho que a gente tem que pensar mais em jogo a jogo e classificar. Depois que a gente classificar, acho que a gente pensa na segunda fase, né? Que é muito importante também. Bom, o Isaac também falou se ele está acompanhando a Copa do Mundo. Vamos ver o que ele disse. Eu tenho um filho pequeno, então eu consigo assistir, né, quando ele dorme ou quando ele está na escola, mas ele estuda de manhã, então não dá, então é mais quando ele dorme. Então, cara, os jogos que eu tenho assistido, né, da Copa me chamam muita atenção, como as seleções e trazendo para os clubes também, né, que a gente fala que não tem mais bobo, né, que hoje em dia você pega uma seleção que teoricamente há uns anos atrás tomaria de 4, 5 e a gente vê jogando de igual. Então isso mostra a evolução do futebol, né, mostra o quanto que os clubes, as seleções têm evoluído. Hoje o mesmo treino que o Brasil tem acesso, a seleção do Congo tem acesso. Então, assim, né, é uma situação que me faz refletir, né, que trazendo para nossa realidade de clube, que os clubes evoluíram, o futebol evoluiu e a gente tem que evoluir também, né? O Brasil tem que evoluir cada vez mais, tentar crescer cada vez mais. Mas é mais isso, e os jogos, né? São só jogos bons, jogadores de elite, então é muito bom, gosto muito da Copa. É um momento que eu vejo que o Brasil se une, né? O Brasil se une e deixa de lado as diferenças, então isso eu acho legal, todo mundo em festa, dia de jogo, amanhã é dia de jogo. Meu filho vai para a escola com a camisa do Brasil, aqui pessoal, todo mundo vem com a camisa do Brasil, então isso eu acho muito legal, assim, a união que tem na Copa, eu gosto da vibe, né, que traz a Copa. Bom, eu sempre fui um crítico do futebol do Isaac com relação a ele não ter uma sequência boa de jogos, e foi até uma das perguntas que eu fiz para ele, e vou confessar que tenho gostado bastante dele nessa posição que o Hélio Cizenando colocou ele, que foi uma posição que ele se encontrou e ele mesmo disse que vai procurar seguir para o resto da carreira. Antes de eu passar para você, Boles, e para os comentaristas também, saiu a arbitragem do jogo Confiança e Guarani na próxima segunda-feira, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, 7h30 da noite o jogo. Trio de Goiás, o árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves. Assistente 1, Thiago Gomes da Silva, primo do Tigrão. E assistente 2, Jordana Pereira Batista, prima do Batista, viu, Boles? Olha, o ano passado, após 10 rodadas, o líder da Série C era o Caxias, justamente com 21 pontos, mesma pontuação do Guarani nesse momento. 10 jogos, 7 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas. E a Ponte, na ocasião, estava na segunda colocação com 20. E o Guarani era só o 10º colocado com 14 pontos. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui. Aqui o Campeonato Brasileiro da Série C foi mudando, né, nos últimos anos, o modelo de disputa. Na competição de
2012, desde que a Série C, ela tinha um modelo diferente, né? Os times jogavam em 2 grupos com 10 cada. A melhor campanha até então havia sido do Fortaleza. Somou 39 pontos em 18 rodadas. Mas a gente vai levantar aí nos próximos programas para saber qual foi, pelo menos neste modelo de competição, agora com apenas um grupo, né? Grupo único, ou vamos considerar de pontos corridos nesta primeira fase. Qual foi a melhor campanha? O Guarani tem 21 pontos e volta a campo contra o Confiança na próxima segunda-feira, jogando fora de casa. Bom, CH, o Tigrão também vai comentar. Eu começo com você. Tudo que disse o Isaac, e o Breno Beretta foi lá e perguntou, principalmente da situação vagalume do Isaac durante uma partida de futebol. Acende, apaga, apaga e acende. Você que sempre fala em relação ao Isaac, mas vive, evidentemente, um bom momento. Como é que você analisa essa entrevista do Meia Bugrino? O Isaac é um rapaz, um jogador muito inteligente. Ele responde com facilidade, sereno, não é? Apesar das perguntas ácidas mais pertinentes, não é? Eu tenho o Isaac em bom juízo. Eu acho que ele é um bom jogador. Não acho craque, mas é um jogador para a realidade da Série C, Série B, um jogador muito útil. E ele demonstrou ao longo desses 100 jogos que vestiu a camisa do Guarani uma vontade muito grande de dar certo. Porque um atleta, ele só aceita mudar de posição tantas vezes. A gente já viu o Isaac de ponta esquerda, já viu o Isaac de centroavante, já viu o Isaac de 10, já viu o Isaac de 8 e já viu o Isaac de 5. Então, veja o tamanho da versatilidade. Nem sempre ele foi bem. Mas ele está sempre pronto para colaborar com o treinador. E ele tem demonstrado, com bastante competência dele, que o crescimento técnico e tático dele só não enxerga quem tem má vontade com ele. Eu sei que em muitos momentos ele some do jogo, eu não posso discordar disso. Mas só um jogador com essa resiliência, com essa capacidade de entendimento tático, possa fazer várias funções. Eu acho que para a realidade do Guarani, eu não tinha ele como titular. Hoje eu sou obrigado a concordar com o Hélio que jogar com ele da maneira que ele tem jogado, não é? Tem funcionado bastante e não pode sair do time. É um jogador muito híbrido, né? Joga em várias posições, até neste momento. Nesse momento, ele joga perto do João Paulo, ele joga perto do Carlos Eduardo, ele joga perto do Maranhão. Então, se realmente ele dá sequência a isso, que é também pisar na área e participar ativamente da parte ofensiva, com certeza ele vai fazer muito sucesso no Guarani. Repito, é um ótimo profissional, bom rapaz, não é? E tomara que ele tenha regularidade, porque durante esses 100 jogos a gente cansou de ver e falar aqui que joga uma, depois some, joga outra, depois some, daí fica complicado, porque o elenco tem outras opções, né? Mas sucesso a ele, gostei bastante da entrevista. Olha, seu carro merece cuidado de especialista na H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia. O seu veículo tem atendimento especializado e também serviços multimarcas com confiança e transparência. Aproveite promoção especial para a troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E tem mais! Durante o mês de junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Confira na rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 98895 0000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, a sua opinião sobre Isaac, que falou aqui na Rádio Bandeirantes. Ele citou por várias vezes o Carlinhos, né, o Tigrão? Carlinhos não é o taxista, não. É o Carlos Eduardo Meia, que veio do Capivariano a pedido do Hélio Cizenano, trabalharam juntos lá no Leão de Capivari.
bastante elogiado e com razão nesse momento pela Crônica Esportiva Campineira e pela torcida. Então sempre que ele falou aí Carlinhos é o Carlos Eduardo, só para deixar bem claro, viu, Tigrão? Aquele Carlinhos taxista mudou de profissão, né? Ah, é? Mudou. O que ele tá fazendo agora? Tá vendendo carne. Tá bom. E o Isaac? Você também não presta, meu pai. Você cutuca onça com sombrinha curta. Eu? Jamais. Parece tem vinho também, viu? É, né? Tem farinha. Uma Sim. farinha importada, hein? Sim. A pizza que é feita com a farinha que o Carlinhos taxista vende, se ela cair no chão, se o garçom der uma bobeada e ela sair da bandeja e cair, ela vem assim, é que nem uma folha. Ela demora uns 10 segundos para chegar no chão, de tão leve que ela é. Sim. Inclusive, essa característica da farinha que deixa a pizza leve, a massa fininha. E o recheio também ele vende, que é pena. Então é pizza de pena. Fica levíssimo. Vai, Tigrinho, fala sobre o Isaac, que citou o Carlinhos. Você viu que interessante que é a pergunta quando é bem colocada, né? É a questão da mudança de posição. Você viu que resposta abrangente que ele deu? Que desde o começo, que foi sempre assim, mas muitos treinadores pediram outras funções. Como ele é um cara que colabora, é um cara de grupo, é um atleta exemplar, educadíssimo. Ah, tá bom, vou fazer lá então. Você quer eu na beirada esquetar? Me quer de falso 9? Tá bom. Mas onde ele se sente bem é nessa. Por isso que ele desativou na sua existência o efeito vagalume, que acende bem numa partida, apaga na outra. Então essa é a real posição dele. E aí é mérito de quem? Do jogador? Também. Claro, ele que executa. Mas o olho clínico do treinador tem que ser elogiado. Espera um pouquinho, esse cara não é aí que ele vai render. Você viu o que ele disse? Olha, ele parou o treino, ou durante o treino, ou depois do treino. Não ficou muito claro. Ele me chamou e disse o seguinte: eu preciso mais de você quando a gente tiver sem a bola. Essa é a função do segundo volante. Aliás, é a função do time inteiro. Sem a bola, todo mundo tem que marcar, minimamente cercar, pressionar os atacantes, a saída de bola do adversário quando a bola não é quebrada à base do chutão. Então, entrevista muito legal. Senti o Isaac no seu melhor momento, tecnicamente, e de astral também, nessa sua já segunda passagem pelo Guarani. Não sei se é segunda ou terceira. Acho que é segunda. Então, terceira passagem do Isaac. Veja. Então ele já teve altos e baixos, já teve no céu e no inferno, a torcida já quis o Isaac longe do brinco, mas ele, de forma resignada, paciente, acabou tolerando, suportando, absorvendo todas as críticas da torcida e nossas aqui. E agora ele está vivendo um momento sensacional. Inclusive, veja, hein? Jogando mais atrás, iniciando mais as jogadas, liberando o Carlinhos, que é o Carlos Eduardo. Mesmo assim, na última partida do Guarani, contra o Caxias, ele foi lá como elemento surpresa, jogada do Maranhão pelo lado esquerdo, belíssima bola enfiada pelo Cachoeira, que brinca bem de meia. Vocês se lembram do derby do Campeonato Paulista último agora? Quem é que meteu a bola doce para o Ebert fazer o gol da vitória do Guarani? O Cachoeira. Cachoeira, que vai na meia, não estava bem. Tanto é que tinha acabado de entrar no time. Ele entrou e enfiou a bola no funil, por dentro da defesa da Ponte, que quando olhou estava lá o Ebert cara a cara com o Diogo Silva.
O Cachoeira, que brinca mais do lado esquerdo, acho que ele rende mais ali. Ele é destro, mas vai, corta, vem, faz a diagonal, chuta, dá boas assistências. Nesse gol do Guarani, o primeiro gol contra o Caxias sábado, ele enfia a bola como um autêntico meia, ele estava por dentro. E aí o Maranhão cruza, e quem que chega de elemento surpresa? Esse moço que acabou de falar agora, o Isaac. Aí o zagueirão foi proteger com o corpo, né? E o Isaac, bom malandro, percebeu que a bola estava meio longe do controle dele, enfiou o pé por trás e deu um biquinho e meteu lá dentro. Gol do Guarani. Então veja como que está interessante, está elogiável este sistema de jogo do Guarani. Quem é que é o volante que vira a meia? É o Carlos Eduardo. Quem é que está mais adiantado dos caras de meio campo? O João Paulo. E quem é que fez o gol como autêntico centroavante, escorando a bola que foi alçada pelo Maranhão, que acho até que tentou chutar em gol, mas não pegou bem, virou um cruzamento. Menos mal, saiu o gol. O Isaac, que apareceu como centroavante, como autêntico elemento surpresa. Então esta mobilidade, esta rotatividade do time é elogiável. E eu acho que o Isaac, ele foi muito claro nas várias vezes em que citou o Carlos Eduardo, de que com o novo posicionamento dele, Isaac, um pouco à frente do William Farias, e sem ter também a obrigação de ficar ali plantado, que houve uma liberação geral, completa e irrestrita para o Carlos Eduardo, que está toda hora aparecendo lá na frente, pisando na área. Mas o Isaac também não está engessado atrás. Pisou na área e fez o gol. Então, muito clara a entrevista e muito bom, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, o momento do Isaac é o melhor das 3 passagens dele, dessa longa já trajetória de 100 jogos com a camisa do Guarani. Este é o melhor momento que ele vive no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Boa, olha, esse regulamento atual do Campeonato Brasileiro da Série C, com 20 times, 19 rodadas na primeira fase, começou em 2022. E a melhor campanha até aqui da história da competição na primeira fase foi do Botafogo da Paraíba em 2024. Naquela ocasião, o Belo fez 41 pontos. O Guarani, nesse momento, tem 21, 9 para jogar, 27 pontos em disputa. A diferença, né? 41 para 21 de 20 pontos, mas como eu disse, o Guarani ainda tem 9 jogos. Lembrando que na Série C, os 8 primeiros se classificam. E um outro detalhe, o ano passado o Caxias foi o primeiro colocado e não subiu. E em 2024, o Botafogo foi o primeiro colocado e também não subiu. Então, pelo menos nos últimos 2 anos aí, tem a maldição da primeira colocação. Deixa eu ver aqui, ó. O Operário foi o primeiro colocado em 23, esse subiu, fez 36 pontos e acabou subindo, tanto é que está até hoje no Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, vamos lá, Brendo Beretta, só pra gente fechar o noticiário do Guarani, 18h28, quais são as últimas do Bugrão? Bom, para finalizar, tem treinamento amanhã, tem treino sábado e também domingo. É provável que o Guarani viaje domingo. Existe a possibilidade até de viajar sábado, mas pelo que eu soube é provável que viaje domingo. E daí o Hélio Cizenando vai definir o time. A principal dúvida é com relação ao Jonathan Costa, se ele vai jogar ou não. Eu acho que o problema dele é na panturrilha, como eu disse, e as opções são Rafael ou Nicolas. Eu iria de Nicolas. Se você quiser perguntar para os comentaristas de quem eles iriam, Boris. A gente pergunta depois do intervalo comercial. Já já o Breno Beretta volta trazendo mais informações do Guarani participando aqui conosco. Olha, daqui a pouquinho tem jogo da Copa do Mundo, jogo importante, 10 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes, México e Coreia do Sul. E você já pensou quadruplicar o valor da sua aposta em uma só jogada? Pois é, na KTO você pode. Hoje tem México e Coreia do Sul na Copa. E se o Raul Jiménez marcar um gol na partida, você multiplica o valor da sua aposta por 4.
Se você colocar R$25 e ele marcar, você leva R$100. Você não vai deixar esta chance passar, não é? Então pode apostar lá no app da KTO e entrar na torcida pelo artilheiro mexicano no último jogo de hoje da Copa. Consulte termos e condições, lembrando que o jogo é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF293/2024. Pontualmente 18h30, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Dr. Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Edu Pinheiro. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, Copa do Mundo. Hoje tivemos República Tcheca 1, África do Sul também 1. Logo mais às 19 horas, Canadá e Catar, 22 horas, México e Coreia do Sul. Amanhã, 16 horas, Estados Unidos e Austrália. Às 19, Escócia e Marrocos, 21h30,
Brasil e Haiti, aqui na Bandeirantes com Ulisses Costa. Olha, a Série B tem hoje, hein? Tem início hoje a 14ª rodada, 21 horas na Ilha do Retiro, Sport e Atlético Goianiense. Sábado, 11 horas, Londrina e Atlético, às 19 no Presidente Vargas, Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto, às 19 no Oba, Vila Nova e Náutico. Domingo, 11 horas, Avaí e Cuiabá. Às 16 no Repelé, CRB e Fortaleza. Ainda domingo na Série B, 17 horas, São Bernardo e Juventude. 18h30 na Serrinha, em Goiânia, Goiás e Operário de Ponta Grossa. Segunda-feira, 20 horas, Majestoso, Ponte Novo Horizontino. 20 horas, Independência, América Mineiro e Criciúma. Atenção, a Série C, 11ª rodada. Sábado, 16h30, Anápolis e Itabaiana. Às 17 em João Pessoa, Botafogo e Volta Redonda. Às 19, Arena Pernambuco, Santa Cruz e Ipiranga. 20h30 do sábado, Ituano e Figueirense. 21 horas do Castelão em São Luís, Maranhão e Paysandu. Domingo na Série C, 11 horas, Caxias e Maringá. Às 16, Brusque e Floresta. 18h30 do domingo na Série C, em Araraquara, Ferroviária Inter de Limeira. 18h30 em Itajaí, Santa Catarina, Arena Barra e Amazonas. Ficando para segunda-feira, 19h30, em Aracaju, no Batistão, Confiança e Guarani. E atenção, vai começar a segunda fase na Série D de dado. Todos os paulistas se classificaram. Sábado, 17 horas, em Saquarema, Sampaio Correia e a Portuguesa de Desportos. Esse Sampaio Correia é Sampaio Correia Carioca. Teremos o sábado, 15 horas, em Mesquita, Rio de Janeiro, América Carioca e o 15 de Piracicaba. Sábado, 19 horas, em Rio Claro, Velo Clube e Água Santa. E no domingo, no Lúcio Brasileiro, Rio de Janeiro, Portuguesa Carioca e o Noroeste. Depois, no próximo final de semana, teremos os jogos da volta. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Coloca esse último Esporte em Debate Na Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta na Rádio Bandeirantes Campinas, 18 horas e 37 minutos. Vamos com o Esporte em Debate hoje completinho, até as 19 horas e 30 minutos, com toda a equipe de Carlos Batista, comando técnico do Gil Kleber. O Elton Grimaldi está aqui na máquina do som. Aliás, a galera participa conosco, 971021493. Como começar, como falar, tem alguma... Eu já baixei bastante aplicativo de esporte para ficar no meio do futebol, sabe? Sobre os atletas, transferência, clubes, tá bom? Eu queria saber se vale a pena ou não vale. Não, ficou muito confuso. A gente volta já já com a opinião do ouvinte, com a participação do ouvinte. Precisando de peças para o seu carro? Então passe na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega para você. Você escolhe uma oficina de confiança e conta com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e pronto, garanta o melhor para o seu carro. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. São 18 horas e 38 minutos. Vamos com as informações da Macaca aqui na Bandeirantes Campinas. É hora da ponte na Band. E o
torcedor da Macaca quer saber, Pepe, SAF, como é que tá a situação da SAF? A Ponte já é SAF, já tem investidor, quem será o investidor ou os investidores? Fala tudo, Pepe! É isso aí, na noite de ontem aconteceu uma reunião no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli para os conselheiros da Ponte Preta se reunirem e votarem sobre isso, sobre a criação de uma SAF no clube. Esse assunto ganhou bastante repercussão desde o início desse mês de junho, quando o presidente do Conselho Deliberativo, o José Armando Abdala Júnior, convocou aí os conselheiros para essa reunião que aconteceu ontem, como eu disse, no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli, e ontem teve essa reunião, tudo ocorreu dentro do planejado e com 106 votos favoráveis foi aprovada a criação de uma SAF na Ponte Preta. No total, 128 conselheiros estavam presentes nesta reunião, ou seja, 22 conselheiros se posicionaram contra a criação dessa SAF. E agora, com a aprovação nesta primeira etapa, esse projeto vai avançar para uma Assembleia Geral, onde cerca de 850 sócios e conselheiros também terão aí o direito de decidir de uma forma definitiva o futuro da Ponte Preta. E como você disse, o que muito torcedor pergunta também, todos os dias nós recebemos mensagens aqui, tanto na nossa área quanto no Esporte em Debate, é sobre quem será o investidor dessa SAF, quem vai literalmente pôr o dinheiro aí na Ponte Preta. No começo desse mês, mais especificamente no dia 9 de junho, nós conversamos na tela da Band com o Dr. José Henrique Spessi, ele que é o diretor jurídico da Ponte Preta, e eu questionei ele justamente sobre esse ponto. Quem seria o investidor da Ponte Preta? Qual a intenção da criação da SAF nesse momento? Vamos ouvir o que disse o doutor Spessi. Isso, exatamente. Até agradeço a pergunta, até para esclarecimento da nação pontepretana, dos conselheiros, todos aqueles que nos ouvem. Existe esse desafio atual, né, que é a manutenção, ou pelo menos se manter equalizados os custos, as despesas que vêm onerando o clube. A Ponte Preta vem atravessando uma situação delicada, economicamente falando, e se nós não nos adaptarmos diante dessa questão tributária, com a transformação da gestão do futebol para uma SAF, mesmo que interna, a gente vai sofrer muito economicamente a partir de janeiro. Então é necessária essa adaptação, nesse momento, da criação de uma SAF interna da Ponte Preta. Não quer dizer que no futuro, né, essa SAF não possa receber propostas ou, eventualmente, avaliação de investidores. Mas isso não existe, não há nenhuma negociação, não há investidor procurando a Ponte Preta com propostas definitivas, firmes. O que nós desejamos é que o Conselho Deliberativo, de forma muito responsável, venha aprovar a criação da SAF. Isso depois, inclusive, vai ser submetido à Assembleia de Associados, para que a associação transfira a operação do futebol para a modalidade SAF, juridicamente falando. Então tá aí as palavras do Dr. Spessi, um membro da diretoria da Ponte Preta aí, um diretor jurídico da Macaca, dando mais detalhes sobre a ideia de criação de SAF no clube. E nessa reunião que aconteceu ontem também, os conselheiros aprovaram o terceiro uniforme da Ponte Preta. Ainda estou tentando ver se tem alguma foto, se já vazou alguma coisa. O terceiro uniforme que será usado nesta temporada de 2026, e foi debatido também, ou melhor, foi apresentado a ideia de colocar uma estrela em cima do escudo da Ponte Preta, fazendo alusão aí ao título da Série C. Mas aí os conselheiros, por unanimidade, reprovaram essa ideia. O símbolo da Macaca vai seguir com a data de fundação em cima do brasão. E agora, ainda falando um pouco de SAF, a gente vai seguir de perto acompanhando todas as novidades. Vamos trazer aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E agora falando um pouco sobre o time da Macaca, time que segue treinando no CT do Jardim Olina sob o comando do Márcio Zanardi. Pela primeira vez, o Márcio Zanardi
está tendo, né? Terá aí uma semana cheia para trabalhar o time, conhecer ainda mais os jogadores e tem boas notícias. No total, 7 retornos confirmados para a partida da próxima segunda-feira, quando a Macaca vai receber o Novo Horizontino aqui no Majestoso. Lucas Cunha, Márcio Silva, Danilo Barcelos, Rodrigo Souza, André Lima, William Potker e Daniel Baianinho são retornos confirmados que vão ficar à disposição, né? Nem todos devem retornar para o time titular. O Murilo Cavalcante, volante, ainda é dúvida, vinha já treinando com bola, já estava treinando com os companheiros, mas voltou a sentir a posterior da coxa e por isso, novamente, é dúvida para essa partida contra o Novo Horizontino. Desses 7 retornos confirmados, acredito que o torcedor fica mais feliz com as confirmações do Lucas Cunha e também do Márcio Silva. Essa dupla de zaga aí retorna à disposição do Márcio Zanardi. É bem provável que o Lucas Cunha e o Márcio Silva voltem ao time titular, até porque a dupla Diego Leão e Sérgio Palácios não deu nada certo na última partida contra o Juventude. Boles. Também. Taço no último jogo, né? Foi ele o principal responsável pela Ponte ter tomado o gol contra o Cuiabá. Mas enfim, são as opções para o Zanardi. Então a gente pergunta nesse momento, Pepe, por que a Ponte não contrata? Não é só a questão, né? Tem a questão do transferban, mas nesse momento ninguém pode contratar. Ninguém pode contratar. A janela abre daqui pouco mais de um mês. No dia 20 de julho, a janela vai abrir e a expectativa é que a Ponte Preta até lá já tenha regularizado a questão do transferban para poder reforçar o time para a sequência da Série B. E por falar em mercado da bola, contratações, o Brian Borges teve a rescisão de contrato publicado no BID, então agora oficialmente o Brian Borges não é mais jogador da Ponte Preta. Quem nos acompanha aí pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver o print aí da publicação da rescisão de contrato do Brian Borges. Brian Borges que vai defender o Ceará. Ceará está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B também, já jogou aqui contra a Ponte Preta no Majestoso e atualmente o Ceará ocupa a 14ª posição dentro da tabela de classificação. Boles. Falou sobre a camisa, eu vi hoje à tarde um esboço da camisa no portal Futebol Interior. Dá uma procurada lá para ver se de fato é aquela mesmo que a Ponte deve lançar no dia 11 de agosto, quando vai completar 126 anos de fundação. Bom, vamos lá, CH, Tigrão, CH, é a Ponte, já diria o grande Edivaldo Tits, que sempre está nos acompanhando, este ícone do rádio e da televisão do interior do Brasil. A Macaca tá mexendo doce. Será que a SAF vai ser uma boa, pelo menos para os conselheiros? Sim, né? Porque eles aprovaram com 83% aí dos presentes o prosseguimento do processo de constituição da SAF. Como é que você vê essa movimentação na Macaca, hein, CH? Eu acho que isso é a pavimentação para o futuro as coisas mudarem, né? É o primeiro passo. É muito embrionária a situação, né? A gente nem sabe. Dizem por aí que tem 1 ou 2, né, interessados nessa possibilidade de transformar em SAF, só que antes de chegar nesse estágio, de se preparar, precisa passar pela Assembleia Geral. E lá a briga não vai ser fácil para quem tiver a intenção ou for a favor da SAF. Então, cada passinho de cada vez, eu acho que é um caminho muito interessante, desde que seja bem feito, porque a gente tem aí exemplos inúmeros no futebol brasileiro que não deram certo, estou falando de SAF. Então, não é a solução para todos os problemas, mas mediante tudo aquilo que está acontecendo nesse momento, eu vejo com bons olhos, desde que quem esteja interessado, se tiver alguma empresa ou grupo interessado, tenha a consciência que precisa fazer um negócio bom para os dois. No mercado, você negociar da maneira que a Ponte está financeiramente não é bom. Não é bom porque como é que você vai exigir certas coisas? Eu acho que tem que exigir, mas pela situação grave, você não vende efetivamente por quanto vale. Aliás, eu não sei quanto vale a Ponte. Eu não tenho essa equação, eu não tenho. Para saber se vale 1 bilhão, 5 bilhões, 100 milhões, eu não sei. Não sei quanto vale.
O fato é que precisa de uma calmaria urgente. Mas isso, até se tornar SAF, em menos de 6 meses, isso não vai acontecer. Porque tem todo o rito, né, normal para poder caminhar para um dia ser SAF e ter o nome lá no mercado, a proposta no mercado, receber investidores ou propostas. Então, a pergunta que fica é: como é que a Ponte vai sobreviver até lá? Como é que a Ponte vai fazer até lá? Então, eu não sei quanto vale, mas se você mantiver o time na Série B, que é algo bem difícil de acontecer nesse momento, pela situação da Ponte, vale X, né? Se for para a Série C, vale menos que X. Com certeza, é questão de mercado. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que esse primeiro passo é uma situação positiva, à distância, a princípio, tá? E sobre o time, eu acho que todos esses reforços trazem um alento, a esperança de que a coisa não seja tão desarrumada como foi nas últimas, pelo menos 3 ou 4 partidas. O Zanardi é um treinador que ele tem muito conhecimento da divisão, ele já pegou inúmeros trabalhos complicados como esse que ele pegou na Ponte, e ele se deu bem várias vezes, em várias oportunidades. Ele tem que escolher direitinho, apesar que não tem tanta opção, né? Tem que mudar os 2 da zaga, tem que mexer nesse meio campo urgentemente, né? E no ataque o Pote, ele mais um de confiança lá, ou 2. Eu jogaria com 4 no meio. Não pensaria de jogar. Enquanto o time não ganhar confiança, estabilidade, eu não jogaria com 3 atacantes, não. Mas, de qualquer maneira, todo esse povo que está voltando para o time titular, ou colocando aí, ou se colocando à disposição do técnico, traz um leque de oportunidades e de opções para o treinador, para ele poder fazer diferente. Porque a Ponte, para poder ter sucesso contra o Novo Horizontino, ela vai ter que fazer muito diferente do que tem feito. Espero que consiga, Boris. Olha, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Grande abraço para o André, lá de Jacareí, no Vale do Paraíba. Triste com o que está ocorrendo com a Macaca, mas ele acredita que a Ponte vai sair dessa, sempre ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Tigrão, e aí, Tigrão? É um alento para o torcedor, uma luz lá no fim do túnel, a situação da SAF, a criação da SAF, a Ponte se tornando SAF e aí tendo a oportunidade de receber um investimento. Como é que você está vendo toda esta situação envolvendo a Macaca, que precisa urgentemente sair dessa situação negativa, talvez a mais negativa de toda a sua história de mais de 125 anos, prestes a completar 126, Tigrão? É a mais negativa, sim. E não tem outra alternativa. Alguma coisa tem que ser feita. A situação financeira atual da Ponte é de estado pré-falimentar, de praticamente insolvência total. Então tem que se fazer alguma coisa. Eu só não acho que o fator determinante para a reunião de emergência e extraordinária para que o Conselho referendasse a criação da SAF, que este agente motivacional seja só a questão tributária. Também entendo que não pode aí a Ponte ficar dando milho para bode, porque está todo mundo querendo alguém para botar grana no futebol, todo mundo.
né, e viabilizar os rombos financeiros que praticamente todos os clubes associativos têm. Não importa se grande, médio ou pequeno. Então a Ponte está com esse discurso aí, respeito. Acho que ele é consequência e não causa. E qual é o discurso? Para resolver, para economizar tributo. Para entrar aí numa taxação, numa alíquota mais baixa do que o clube associativo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Tá bom, isso pode até acontecer em sendo implantada a SAF como uma consequência. Mas a causa principal é que a Ponte precisa, nesse momento, e para ontem, de um aporte financeiro salvador. E o que é esse aporte financeiro salvador? Evitar novas execuções, novas penhoras e evitar leilão do estádio que já está penhorado em nome do ex-presidente Sérgio Carnielli. Esse é que é o detalhe, tem que entrar uma grana rápida para começar a fazer acordo aí. Eu só coloco um senão. Então, a princípio, eu acho positivo o referêndum dado pelo Conselho Deliberativo ontem. Eu só quero fazer um adendo de que se a Ponte não passar por um processo de recuperação judicial, não tentar pedir na justiça e ter o seu pedido atendido, dificilmente alguém vai chegar e vai botar dinheiro em cima do incerto e não sabido. Não tem como isso acontecer. Agora, se você declara todas as suas dívidas, todo o seu passivo, pede um replanejamento via Poder Judiciário, a chamada recuperação judicial, e diz para o pretenso investidor, que ainda, segundo informações oficiais, não existe. Eu tenho informações extraoficiais de que existem 2 grupos interessados. Agora, qual grupo financeiro, qual grupo de investimento vai colocar dinheiro sem saber o tamanho do buraco? Agora, se você tem esse valor oficializado, reconhecido e declarado na justiça, referendado e deferido pela justiça no seu replanejamento de pagamento, fica tudo muito mais fácil. Então eu gosto muito de falar, às vezes, em linguagem figurada, e para falar do tributo ou da urgência de um aporte financeiro imediato, para que a Ponte não feche as portas, eu tenho que fazer aquela comparação com o paciente que está na UTI. O coração está parando. Mas está parando, você tem que colocar algum remédio ali para o coração continuar batendo. E aí você vai atrás da causa. Não adianta você falar, está parando porque é um problema aí de neurológico. Vamos ver onde que está o problema neurológico. Esse é o tributo. Para ver se melhora esse quadro. Não adianta, se o coração parar, pode descobrir todas as causas, já morreu. Então, para que esse coração não pare, tem que ter uma medida de prioridade em cima de manter o coração batendo. E a Ponte, para se manter com o coração batendo, precisa de dinheiro para ontem. E a RJ é, pelo menos a curto prazo, apesar dela ser uma ameaça, caso venha a ser pedida e deferida, se alguma das parcelas não for paga, qualquer credor pode pedir a falência do clube. Agora, nesse momento, pelo menos a médio prazo, a Ponte evitaria novos processos de execução, evitaria novas penhoras e bloqueios de valores que ela tem a receber e evitaria um possível leilão do estádio. É isso. Então esse é o bater do coração. Vamos manter o coração batendo e aí vamos correr atrás do que está causando isso. Vamos tentar encontrar remédio para coisas periféricas. O que é coisa periférica? Não vai ser penalizada com uma mudança na tributação
para os clubes associativos, que vai deixá-los mais onerosos, tributariamente falando, do que uma SAF. Tá ok, ótimo, isso é consequência. Mas a causa da reunião, para mim, já é ter a aprovação do Conselho, e isso tem que existir, é uma exigência legal, para que possíveis propostas de pretensos investidores possam ser apreciadas. Agora, sem isso, não tem como a Ponte se manter na competição. A situação é gravíssima, gravíssima. Ela é desesperadora. Ela não pode esperar mais. Esse é que é o detalhe. Então eu tocaria, sim, se me fosse dado o poder e o direito de decidir ou de pautar isso, eu tocaria paralelamente. Essa parte burocrática envolvendo a aprovação deliberativa para a criação da SAF, paralelo a ela, eu tocaria também o processo de recuperação judicial. É o que eu faria, para bloquear ações que podem amanhã cedo, ou hoje ainda, hoje é tudo online, baterem as portas da Ponte e falar, ó, tem que esvaziar o estádio. Ou, ó, o estádio vai para leilão dia tal. Ou, ó, tem uma execução aqui que não vai deixar o clube entrar em campo. O time. Então é isso. Eu tocaria paralelamente, se é que já não está sendo trocado ou tocado, o processo de preparação aí para a solicitação junto ao Poder Judiciário da recuperação judicial. E quem vai pedir recuperação judicial também não pode avisar. Não pode avisar. Estamos trabalhando aqui, que aí o credor que vai entrar nesse replanejamento de 10, 12 anos, para receber o que é dele, quem sabe se vai receber, ele vai tomar medidas para antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, que ele se preserve de alguma maneira. Então, processo de recuperação judicial, ninguém dá publicidade a ele. Ele é tornado público quando a justiça já deferiu, ou pelo menos quando o processo é distribuído, e aí ele é público. É só isso. Então eu também não estranho o fato da Ponte não tocar nesse assunto, mas ela precisa tocar isso. Ela precisa executar o mais rapidamente possível isso, para não ter depois uma situação que se torne irreversível. E quanto a não tem nenhum interessado, acredito nas pessoas, não estou aqui colocando em xeque a palavra de ninguém, mas eu tenho informações extraoficiais e se elas não se confirmarem, eu venho aqui e digo que elas não se confirmaram, de que tem 2 grupos empresariais, no mínimo, que querem fazer proposta e precisam ter um ambiente propício para isso. E ambiente propício é a aprovação no Conselho Deliberativo e na Assembleia de Sócios e também, claro, uma demonstração clara, contábil, oficial e referendada pela Justiça de qual é o tamanho do débito e de qual é o plano de replanejamento dos pagamentos, entre parênteses, de recuperação judicial. Sem isso, acho pouco provável. Não sei se eu fui claro, respeitando todas as opiniões, mas sem esse caminho, com essa ordem cronológica, a coisa não vai andar e a Ponte não pode esperar mais. É o coração que está parando. Não é um descolamento de retina, que é grave. É o coração que está parando. E a Ponte não pode deixar o seu coração parar. Quanto ao time, importantíssimas as voltas, 7 retornos, jogadores, a maioria deles, titulares, né, que vão dar um novo leque de opções para o novo treinador, o Márcio Zanardi. E agora dará para a gente
exigir um pouco mais do treinador, em que pese todos os aspectos extracampo, de salários atrasadíssimos e que atrapalham demais o trabalho dentro de campo. Mas apesar disso, o treinador está tendo uma semana cheia para trabalhar. Ele tinha dado apenas 2 ou 3 treinos, agora ele tem uma semana inteira, vai jogar em casa, não vai ter viagem pelo meio e vai ter praticamente, quase todo o elenco à disposição. E o elenco é assim uma maravilha? Não. Mas esse material humano que está à disposição nesta semana para que o Márcio Zanardi faça as melhores escolhas, ele é imensamente superior ao material humano que esteve à disposição dele na partida do último domingo, às 11 da manhã, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude. Então dará agora para a gente cobrar com um pouco mais de ênfase o trabalho do treinador. Ainda não de forma total, que é muito pouco tempo, mas uma semana é bem melhor do que 2 dias, e sem viagem pelo meio e com um número muito maior de opções para fazer as escolhas. Boles. Olha, amanhã tem jogo do Brasil, hein? E no Iga Atacado é onde a torcida se prepara para o jogo com muito mais economia. E por falar em economia, tem seleção de ofertas que encanta com grande variedade de produtos no atacado e também no varejo. Corra aproveitar preços arrasadores na loja toda. Tudo em alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. E atenção para as ofertas. Farinha de trigo Globo 1 kg, 2,49. Óleo de soja Soia 900 ml, 6,79. Milho verde Fugini 170 gramas, 2,39. Iogurte Vigor de 1 kg 100 gramas e 1 kg 150 gramas, 12,98 cada. As ofertas são válidas até segunda-feira, dia 22 de junho. Você pode pagar as suas compras com o cartão de crédito, de débito, Vale Alimentação ou pagamentos digitais. São muitas bandeiras aceitas. Saiba mais no site igacomh.com.br. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris. Tem ainda Iga em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. São 7 da noite, mais 6 minutos. Já mais da Ponte, já tem o Na Lata. Agora um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Só com Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus pra você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. E se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já tá te esperando. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093-2024. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro.
Ficha técnica da Rádio Bandeirantes. Lembrando aí já que Ponte e Novo Horizontino vão jogar na segunda-feira. Vamos relembrar aqui daquele Ponte e Novo Horizontino, final da Série 2 2023. Primeiro jogo lá em Novo Horizonte foi 1-1, foi um sufoco danado. O Pablo Diego, atacante, foi expulso, estava 0-0. Aí o Novo Horizontino fez 1-0 e o Gé, ainda no primeiro tempo, empatou 1-1 e ficou nisso. Foi um sufoco danado o segundo tempo para Macaca. Aí o jogo da volta, 8 de abril de 2023, sábado de Aleluia, começou às 15 horas. A Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, depois o Everton, Fábio Sanches, depois Edson, Arthur e Júnior Tavares. Amaral, depois Filipinho, Leonaldo, depois Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis, Guipira, depois Cássio Gabriel e Gé, o técnico Hélio dos Anjos. O Novo Horizontino com Georgime, William Lepo, Adriano, César Martins e Heverson, depois Léo Tocantins, Giovanni, Ricardinho e Rômulo, depois Bruno Costa, Ronaldo, depois Raul Prata, Airo, depois Marlon e Ronaldo, técnico Eduardo Batista. 0-0, jogo duro, e a decisão vai para os pênaltis lá no gol da Fepasa. Primeira a bater, Ronaldo, Novo Horizontino chuta e Kaique França defende. Depois Matheus Jesus cobra para a Ponte, George me pega. Aí Ricardinho, ex-Guarani, cobra para o Novo Horizontino e faz 1-0. Aí o meia Cássio Gabriel da Ponte chuta e marca para Macaca, empatando 1-1. Depois César Martins para o Novo Horizontino, chuta e Kaique França pega. Continua 1-1. Depois volante Ramon Carvalho bate para a Ponte e faz 2-1 Macaca. Aí Léo Tocantins cobra para o Novo Horizontino e Kaique França pega. A terceira que ele pega, continua 2-1 Ponte. Aí o Júnior Tavares, lateral esquerdo da Ponte, se ele fizesse, terminaria ali. E vai pra bola, Júnior Tavares bate, e aí o George me defende. 2-1, que sofrimento. E aí Marlon para o Novo Horizontino cobra, a bola bate na trave e entra. 2-2, exatamente às 17h15. Elvis vai para a bola, cobra e decreta 3-2, Ponte campeã da Série 2 2023. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. 7h11, agora 12, partindo para a parte final do Esporte em Debate. Só para finalizar as últimas informações da Macaca, Pedro Piscinato. Antes, começou mais um jogo da Copa do Mundo. Tempo e placar, Pepe. Começou o Canadá e Catar, esse que é o grupo... Grupo B. Isso, Grupo B. Mais cedo a Suíça venceu a Bósnia por 4-1. Neste momento, Canadá e Catar vão empatando 0-0, 11 minutos do primeiro tempo. E sobre a Ponte? Sobre a Ponte, eu consegui a foto da camisa que foi votada, que foi apresentada ontem aos conselheiros. Quem nos acompanha pelo YouTube aí pode ver alguns detalhes. Ela é uma camisa que não é exatamente na cor branca, é uma cor off-white. Tem a faixa preta, né? Uma cor gelo, tem detalhes ali na manga também, detalhes em preto. É uma camisa que foi preparada em alusão para comemorar o título de campeão brasileira da Série C que a Ponte Preta conquistou no ano passado. Quem nos acompanha pelo YouTube pode ver aí, tem a faixa preta, o símbolo da Ponte Preta, e em cima do símbolo, ao invés de ter a data da fundação, tem uma estrela, como eu disse, em alusão ao título da Série C do ano passado. A ideia da camiseta foi aprovada. O modelo, off-white, todos os detalhes, foi aprovado. O que não foi aprovado entre os conselheiros foi a ideia de colocar uma estrela em cima
do símbolo da Ponte Preta. Boa! Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Pois é, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Em clima de Copa do Mundo, chimichurri! Chimichurri! Vamos lá, Tigrão, eu começo com você. Temas desta quinta-feira que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques. São 3 temas, um para você escolher. Tema número 1, Neymar não viajou com a seleção brasileira que joga amanhã contra o Haiti. Tema número 2, Messi lidera a lista de melhores jogadores ofensivas da Copa até o momento. E o tema número 3, o Vozinha, goleiro cabo-verdiano. Destaque da estreia da Copa, hein, Tigrão? Vozinha foi bem. Messi marcou 4, só 3 valeram. O VAR anulou. Agora, a questão do Neymar é explicada. Ele não ia ter condições de jogar. E aí vão dizer assim, mas por que com uma semana a menos de tratamento, ou seja, ele evoluiu uma semana, né, da estreia até amanhã, dá uma semana. Até um pouquinho menos. E por que se ele estava uma semana atrasado com relação ao que ele está essa semana no tratamento e na recuperação? Por que é que contra Marrocos ele estava ali no campo, foi pro jogo, ficou no banco, só fazendo números, só para acompanhar o time? Porque não teve viagem. Foi em New Jersey, onde o Brasil está. Então, pertinho ali do estádio. Agora não. Agora tem viagem. Agora tem desgaste, tem aeroporto, tem finger, tem... Enfim... Toda essa logística que envolve uma viagem. Sai de um hotel, vai para o outro, né? Então, é coerente essa medida do Neymar e dos dirigentes do departamento médico, da fisioterapia, da fisiologia, de que ele não vai perder tempo sentado em aeroporto, e depois ir de volta, e depois check-in de hotel, e depois check-out do hotel. Não vai ter nada disso. Ele vai ficar na sequência que ele vinha, aprimorando o condicionamento físico e ainda fazendo manutenção da fisioterapia. Então alguém pode dizer, nossa, mas então piorou. Que se no primeiro jogo ele foi, dei aqui quais são os motivos. Uma coisa é você estar concentrado lá no hotel, onde a seleção está, ela saiu dali, foi para o estádio e ele foi junto. Terminou o jogo, ele voltou junto com a delegação. E agora não. Agora é tudo diferente. Então que ninguém interprete de forma equivocada que o Neymar piorou porque nesse jogo ele não acompanha o time. Não acompanha porque o desgaste é muito maior e a ausência da manutenção do condicionamento físico e também da manutenção da fisioterapia seriam grandes, em função de todo o tempo envolvido em ida, volta, check-in, hotel e tudo isso que eu falei. Então não piorou coisíssima nenhuma e a decisão de deixá-lo na concentração em New Jersey é acertada. E tem gol no Canadá. Gol de quem, Pepe? Gol do centroavante, camisa 9, Larry, canadense, que joga pelo Southampton da Inglaterra. Abre o placar no Canadá, abre o placar para o Canadá no Canadá.
17 minutos de jogo, Canadá 1, Catar 0. Tá acertando o bolão? Qual foi o seu palpite no bolão? Meu palpite foi 2-0 para o Canadá. Ah, então tá. Mas pelo amasso que o Canadá tá dando no Catar, eu acho que vai ficar bem baixo o meu placar de 2-0. Vamos lá, CH, qual tema você escolhe para comentar no quadro Notícias do Dia? Eu quero falar de Lionel Messi, porque vai acabar, né? Uma pena ele não sei se ele vai disputar a próxima Copa do Mundo, né? Acredito que não, por causa da idade. De repente pode até porque ele se cuida, diferente do Neymar. Então, poxa, primeira rodada, ele sem dúvida, individualmente falando, não só pelos gols, para mim foi o grande destaque na Copa do Mundo até agora. Né? Gostei do Harry Kane também, outro jogador que esteve muito bem na partida da Inglaterra, não é? É a primeira rodada ainda, tem muita coisa para acontecer, e eu acho extremamente pertinente que ele esteja liderando o ranking, não é? A gente tem que desfrutar nessa Copa do Mundo enquanto for possível, porque vai ser difícil outro jogador do nível dele, muito difícil que surja, mas de qualquer maneira, para mim, está correta a FIFA em colocá-lo na primeira colocação do Mundial. Você que diz que o Messi não corre, na primeira rodada ele correu 6,8 quilômetros. De fato, não foi o jogador que mais correu da seleção da Argentina, mas foi um dos jogadores que mais deram sprints na seleção argentina, além de ser esse cracaço ter marcado 3 gols. Fez 4, né? Um acabou não valendo. Vamos lá, Breno Beretta, para fechar, qual tema você escolhe para comentar? Eu escolhi também sobre o Messi, Bolis, porque para mim, depois do Pelé, né, a gente sabe, o mundo teve grandes craques de várias seleções, inclusive a seleção brasileira, que já teve Garrincha, Zico e tantos outros, mas depois do Pelé, eu acredito que o Messi é o jogador mais genial e mais completo. A gente está tendo a oportunidade de mais uma Copa do Mundo desfrutar do talento desse gênio do futebol argentino. Eu gosto muito do Messi, gosto do futebol do Messi, eu acho que é um cara, como dizem, né, extraterrestre. E é a última Copa do Mundo e a gente tem que desfrutar, porque dificilmente a gente vai ver um jogador como o Messi nos próximos anos, décadas, como a gente está vendo, né? Um cara que, mesmo com essa idade que ele tem, ele continua jogando acima da média e, quem sabe, vai buscar mais um título mundial na Copa do Mundo, como ele já buscou na última Copa, e ele pode fazer a diferença nessa Copa para a Argentina, Bolis. Se preparem, na sequência tem o Na Lata aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Responde na lata. Muito bem, vamos com o Na Lata. Aliás, vamos mandar um grande abraço aqui para Glenger Zorzin. Você por dentro do jogo passou por um procedimento cirúrgico, né? Não é troca de sexo não, viu, Pepe? Você Não? estava me contando aqui, não. Foi no susto. joelho, né? Parece Ufa. que foi joelho. Não sei se foi joelho direito ou esquerdo, mas o Gleger já está em plena recuperação. Que bom. Torcemos pela ótima recuperação do nosso goleirão Gleger Zorzin. Vamos então com o Na Lata. Olha, todo mundo vai participar hoje. Bebê, PP, Tigrão e CH. Pepe, eu começo com você. Com o fim da primeira rodada da Copa, qual seleção mais te surpreendeu e qual mais te decepcionou entre todas? A que mais me surpreendeu foi a seleção dos Estados Unidos e a que mais me decepcionou foi a seleção brasileira. E você, Bebê? Eu acho que a Inglaterra que está surpreendendo pela vitória sobre a Croácia, e a que mais decepcionou, eu vou dividir entre Espanha e Portugal. E você, Tigrão? Para mim, eu já esperava a Alemanha forte, a França vencendo, a Argentina vencendo, Inglaterra vencendo. Então esses daí não me surpreenderam. Quem me surpreendeu pela qualidade, pela volúpia contra o Paraguai foi os Estados Unidos. Surpresa positiva. E quem mais me decepcionou até agora, Espanha. E você, CH? O que mais impressionou foi a Inglaterra e que mais decepcionou Portugal. Ainda temos a Copa do Mundo, eu sigo com você, CH. Na sua opinião, hoje, qual a seleção mais confiável da Copa do Mundo? A pergunta é difícil de responder, porque a gente só acompanhou uma rodada. Mas pela primeira rodada, o jogo mais consistente para mim foi da Argentina. E para você, Breno Beretta? Eu vou dividir entre a Argentina e também a Alemanha. E você, Tigrão? Inglaterra. E você, Pepe, qual a seleção mais confiável da World Cup? A França, o elenco inteiro da França é muito bom. É bem verdade que fizeram um primeiro tempo ruim na estreia, mas quando eles apertaram o play,
não tem ninguém que segure. O elenco inteiro da França é muito bom, então pra mim a França é a seleção mais confiável. Beleza, então. Essa última aqui a gente deixa pra amanhã. Pepe, algo mais a acrescentar sobre a macaca? Podemos encerrar? Amanhã, entrevista coletiva no CT do Jardim Olina, e é claro que traremos as falas do jogador ou dos jogadores dentro da nossa área do programa Os Donos da Bola na tela da Band e também aqui no Esporte em Debate amanhã, que é dia de Seleção Brasileira. Rapidinho, teve um ouvinte que mandou aqui um áudio, não vai dar pra gente colocar no ar. Se os salários foram pagos, alguma novidade em relação a isso? Não, né? Segue na mesma situação. O último salário que foi pago foi, acho que 2 semanas atrás. De janeiro, né? Que foi aquele de janeiro que até foi citado pelo Diogo Silva. Beleza. Valeu, Pepe. Um abraço pra você e até amanhã. Valeu, Boles. Grande abraço e até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final, bebê. Bom, a única dúvida e principal está em Jonathan Costa, zagueiro do Guarani, que está durante a semana no departamento médico para o jogo contra o Confiança na segunda-feira. E amanhã quem vai falar ao vivo com a gente é João Paulo, na tela da Band, meio-dia. Eu convido todo mundo para assistir os Donos da Bola. E antes tem o programa do CH, nossa área também com todos os detalhes, quem sabe novos detalhes a respeito do Guarani a partir das 11h30 da manhã, Leandro Bolles. Fechou, um abraço valeu. a todos e até amanhã. Muito obrigado ao Breno Beretta. Carlos Henrique, o Bate Pesado e o seu destaque final. O destaque é para a Copa do Mundo, né, Boles? Tem muito jogo legal e amanhã, se Deus quiser, o Brasil vai fazer uma partida bem melhor do que fez na estreia. Boa noite a todos e até amanhã. Tigrão, você termina então aí o seu destaque final no Esporte em Debate de hoje, Tiger. Meu destaque final é de que, para quem já chutou uma bola, para quem acompanha futebol há tanto tempo, gol! Eu fico... Manda! Canadá amplia o placar 2-0, 28 minutos do primeiro tempo. Legal, obrigado, Pedrinho. Então, eu fico absolutamente encantado com o Messi, que transforma o complicado, o difícil em simples. Ele simplifica tudo com uma naturalidade inacreditável. O que os outros sofrem para fazer, ele faz brincando. Ele faz se divertindo. Ele simplifica. Ele bota uma bola no ângulo como se fosse, sei lá, comer um morango, né? Do amor. Aquele que vem cobertinho com chocolate, põe na boca e come, não dá trabalho nenhum. Ele simplifica. A naturalidade com que ele faz coisas belas, sem sofrer e sem fazer careta, realmente o diferenciam como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. É isso, Boles. Valeu. Boa noite. Um abraço. É você amanhã também, Boles? Não, amanhã Carlos Batista. Que pena. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado ao Tigrão, muito obrigado a você que esteve conosco. Um abraço para o Silvio de Sumaré, perguntando se o Guarani corre risco de perder jogadores na abertura da janela. Eu acredito que sim, né? Afinal de contas, o Guarani vem tendo alguns dos jogadores que estão chamando a atenção, mas não é essa a intenção, né? O Guarani de perder jogadores. Um abraço também para o Emerson, perguntando quanto vale a ponte. Você já tocou um pouquinho nesse assunto, o próprio Tigrão também. Em relação à SAF, um levantamento, evidentemente, será realizado. São 19h31, estamos encerrando o Esporte em Debate de hoje, quinta-feira. Você fique ligado porque... Não, a gente vai pra rede, não tem o que fazer. Terminou o horário, a gente vai pra rede. Porque é o seguinte, logo mais às 22 horas... tem México e Coreia. México e Coreia, o México estreou ganhando bem, né? Meteu aí 2-0 na África do Sul. A Coreia ficou no empate. Jogo às 22 horas com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. E amanhã será a vez da Seleção Brasileira, 9h30, hein? 9h30, o horário do jogo do Brasil contra a seleção do Haiti. O Brasil buscando a primeira vitória para não se complicar nesse grupo, hein? Mesmo porque o Brasil vai entrar em campo já sabendo o resultado da outra partida do grupo entre Escócia e Marrocos. Estamos acompanhando o Canadá e Catar. Eu acho que o PP se deu mal no bolão, porque o Canadá acaba de ter um pênalti marcado a seu favor. Tem a chance de fazer 3-0 ainda no primeiro tempo. A seleção do Catar estreou, né, com um empate, mas agora, evidentemente,
tá levando uma pancada nesse início de jogo, porque já estamos, nem tão início assim, 31,5, né? Mas o Canadá tem um pênalti a seu favor e já está vencendo pelo placar de 2-0. Então é isso, você fica com a Rede Bandeirantes de Rádio. Logo mais 10 da noite tem México e Coreia do Sul. Um grande e forte abraço. Um abraço também para Elton Grimaldi, que esteve aqui conosco na máquina do som, e você que esteve participando e interagindo conosco. Na sequência tem o Esporte em Debate. A gente volta amanhã com a nossa programação, nossa área, 11h30 da manhã, e às 17 horas tem o Esporte em Debate. Lembrando que as séries C, B e D não param durante a Copa do Mundo, e segunda-feira tem futebol com os times de Campinas em campo. Um grande abraço, até lá!